Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Olá, muito boa tarde para você que está ligado e acompanhando o sonsaço da CBN Campinas. Estamos chegando com o futebol da CBN Campinas nesse finalzinho de tarde e daqui a pouquinho começo de noite para Paysandu e Ponte Preta e Paysandu, direto lá do estádio Bampará Curuzu, o estádio da Curuzu, como é conhecido lá no Pará, e é um grande jogo para você acompanhar aqui no Sonzão da CBN Campinas, a partir de agora, com todas as informações e detalhes para você, amante do futebol, torcedor pontepretano, você que está com a gente, inclusive, você pode participar com a gente através do nosso YouTube, tá olhando aqui pro YouTube agora, tá vendo no YouTube aí, ó, manda sua mensagem, seu recado, através do YouTube, você pode participar junto com a gente nesse finalzinho de tarde, começo de noite, porque estamos chegando com a 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E a Macaca, hein? E não ganhou nenhuma fora de casa ainda. Quem sabe é hoje, né, gente? Quem sabe é hoje, né, torcedor da Ponte Preta, que está ligado e acompanhando, já vai aumentando o somzão da CBN aí. Vem com a gente nessa transmissão para Ponte Preta e Paysandu. Destaque da Macaca, meu caro Fábio Scheibe. Boa tarde para você. Oi, alô, Carlos Cabela, muito boa tarde, ouvintes CBN, a Ponte Preta que vem numa série boa na Campeonato Brasileiro da Série B, está 4 jogos sem perder, viaja até Belém do Pará para tentar a primeira vitória como visitante nessa Série B, a Ponte Preta que faz boa campanha como mandante, principalmente com o Nelsinho Batista, quando voltou a dirigir a Macaca, agora tentando a primeira vitória como visitante na Série B. E o Nelsinho Batista, mais uma vez o treinador da Macaca, não vai poder repetir a escalação, tem 4 desfalques para essa partida, não vai contar hoje com Sérgio Rafael, com o volante Emerson Santos, com o atacante Matheus Regis, além do lateral esquerdo Gabriel Risso, que também fica de fora, a Macaca tentando a primeira vitória fora dos seus domínios, Cabelá. Pois é, a Macaca ainda não venceu fora de casa, a Macaca não conseguiu somar 3 pontinhos fora de casa, com uma vitória para deixar o torcedor do Ponte Pretano um pouquinho mais aliviado. Faz boa campanha, Macaca. Vai precisar de uma vitória hoje lá, frente ao Paysandu, que é comandado pelo Hélio dos Anjos. Aliás, acho que é a primeira vez que confronta, depois da saída, o Hélio dos Anjos contra a Macaca, Fábio Scheibe. É isso aí, Carlos Cabelo. Esse é o principal destaque do Papão da Curuzu. A volta de Hélio dos Anjos, estava suspenso há 2 partidas, volta justamente contra a Ponte Preta, onde fez um bom sucesso ano passado, levou o time à conquista do título da Série A2 de 2023, subiu a Macaca mais uma vez no Paulistão, mas o ano passado deixou a equipe de uma forma com desavenças, né? Principalmente com o presidente Marco Herberlin, o Hélio dos Anjos reencontrando então a Macaca. E o Papão, do técnico Hélio dos Anjos, defende uma invencibilidade na Curuzu. Sabe de quanto tempo, Cabela? Quanto tempo, meu caro? 385 dias, Caraca. 1 ano e pouco. O Papão não sabe o que é a derrota na Curuzu. Pra você ver como que vai ser difícil a Macaca tentar quebrar esse tabu de não vencer fora de casa, vai ter que passar por essa invencibilidade do Papão. Se a gente falou que a Ponte não perde a 4 partidas, o Papão também vem de uma série boa. São 6 jogos sem derrota, viu, Cabelá? Pois é, tá aí, portanto, então, destaque também da equipe do Papão da Curuzu. Quase 1 ano e 1 mês sem perder em casa a equipe do Paysandu. Eu não tô lembrado, mas é quase o tempo todo que está lá o Hélio dos Anjos. Boa tarde para você, meu caro Gabi Castro. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Carlos Cabela, ao nosso Fábio Scheibe, aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. Neste período, 17 jogos. O Paysandu jogou na Curuzu com 12 vitórias e 5 empates. Então, é um retrospecto expressivo, né? Jogar na Curuzu. O Paysandu sabe muito bem, com o apoio do seu torcedor. Estamos vendo imagens aí do treinamento dos jogadores da Ponte, estádio lotado. Então,
fato que vai ser muito complicado. A Ponte precisa dessa primeira vitória longe de Campinas, precisa melhorar no Campeonato Brasileiro da Série B, tá no meio da tabela, é um duelo das equipes que estão com a mesma pontuação, então tem muitos ingredientes, né? É um Paysandu que está invicto jogando em casa, mas é uma Ponte Preta que vem de 4 jogos sem derrotas, neste período 2 vitórias e 2 empates, é um Paysandu que vem de 6 jogos de invencibilidade, mas é uma Ponte Preta que está em busca desta primeira vitória longe de Campinas. Duelo dos treinadores, os mais antigos do Campeonato Brasileiro da Série B, Nelsinho Batista, 73 anos, Hélio dos Anjos, 66 anos, são os mais velhos aí da Série B, então tem muitos ingredientes para a gente poder avaliar ao longo desta jornada, ao longo do jogo, que promete ser muito equilibrado, viu? Não vejo um grande favoritismo não para a equipe do Paysandu, acho que a Ponte tem boas condições de pontuar fora de casa, lembrando que o Paysandu tem 2 jogadores que podem desequilibrar a partida a qualquer momento. O Casares, que estreou na última rodada, meio-campista, por conta da movimentação, da bola parada, de uma enfiada de bola, e o outro é o artilheiro, é o centroavante, o Nicolas, jogador que fez muitos gols pelo Goiás, faz muitos gols pelo Paysandu. A Ponte vai ter que ter muita atenção. E só mais um pitaco, olho também no Zé Mário, que é a grande novidade da Ponte na lateral esquerda. Desde que chegou ao estádio Moisés Lucarelli, fez apenas 3 jogos, não foi bem contra o Botafogo de Ribeirão Preto quando a Ponte perdeu, não foi bem contra o Goiás quando a Ponte perdeu também, e não foi bem contra o CRB, mas esse a Ponte venceu por 4-2, mas os 2 gols saíram ali pelo lado esquerdo Ponte Pretana. Então nas 3 vezes que atuou, o Zé Mário não foi bem, hoje ganha uma nova oportunidade. Em outros tempos o técnico Nelsinho Batista optou por improvisação, hoje não. Não pode contar com o risco que está poupado, vai com o Zé Mário, dá uma confiança para o lateral esquerdo. Vamos analisar então como é que ele deve jogar logo mais. Agora, Gabi, a gente sempre fala, né, quando tem reencontro de treinador com esse clube, fala, mas ele conhece muito bem os jogadores da Ponte Preta, que estão em campo hoje e que vão começar jogando para a equipe da Ponte Preta. Tem, na época que estavam aqui com o Hélio dos Anjos, o Matheus Silva, o Igor Docêncio estava? Não, veio depois. Não. O Matheus Silva, o Ramon, sim. O Elvis, sim. E o Gé? E o Dodô. O Dodô estava também. Dodô ano passado... No Paulista, estava. Ah, no Paulista. No Paulista ele estava já, né? Poucos jogadores, né? Mas é que hoje em dia também, né? Os treinadores, eles estudam muito, sim, comissão técnica. Mas de fato, né? Ele vai colocar alguém grudado no Elvis? Ah, certamente. Ele conhece, ele sabe, é o jogador diferenciado. E o Elvis, a gente sempre falava muito, né? Tecnicamente é diferente, mas que fisicamente deixava a desejar. Fisicamente já tá melhor. Nas últimas partidas... Tem jogado o jogo inteiro aí. A gente viu o Elvis... aos 48 do segundo tempo. Os 90 minutos, dando pique, correndo. Então, certamente aqui, ó, João Vieira e Val Soares, os 2 volantes da equipe do Paysandu, vão estar com aquele olhar apurado pra cima do Elvis, praticamente uma marcação homem a homem. Imagino sim, já que a Ponte tem 3 volantes, o Elvis é esse jogador para poder distribuir a bola. Ora pro Dodô, ora pro Gé. Então certamente o Hélio dos Anjos conhece o Elvis e vai ter um olhar especial pro meia da Ponte. São 17 horas mais 42 minutinhos, a bola rola às 18 horas, você vai acompanhar toda a emoção aqui no futebol da CBN Campinas. Tem intervalinho, a gente volta daqui a pouquinho para bater um papo sobre essa partida, mais análise, mais detalhes, mais destaques, para você que está ligado e acompanhando o sonzão da CBN Campinas. Ponte Preta, Paysandu. Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra.
Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta. Paysandu. Opa, já estamos de volta aqui com o futebol da CBN Campinas. São 17 horas mais 44 minutinhos. Olha, o tempo tá passando, o cronômetro tá chegando aí às 18 horas que a bola vai rolar para Ponte Preta e Paysandu. Jogo pela 16ª rodada desta Série B do Campeonato Brasileiro. Meu caro Fábio Scheib, mais um destaque da equipe da Macaca, Fabião. A Macaca que tem no principal goleador o Gé, né? 4 gols marcados nessa competição e conta com a volta do Dodô hoje. Não vai poder contar com Matheus Regis, atacante. Nelsinho Batista escolhe o Dodô, então, para substituir Matheus Regis, fazendo dupla de ataque com o Gé, artilheiro da Macaca na competição. Dodô também não fica atrás. São 3 gols do Dodô, 4 gols do Gé. Um ataque, então, que a Ponte Preta tentando melhorar ainda mais para sair dessa 12ª colocação, 13ª colocação, para encostar de vez no G4 da competição. Quem sabe, né, Cabelano? Pois é, quem sabe. Aliás, por falar em Gé, meu caro Gabi Castro, falar em Gé, o Gé mudou muito, né, com a chegada do Nelsinho Batista. É outro jogador dentro de campo, pelo menos ele joga com a cabeça mais levantada, ele olha mais os companheiros, ele tá conseguindo dominar melhor as bolas que são lançadas para ele, porque a gente via um Gé matando de canela, a bola escapava do lado, brigava pra caramba com os zagueiros, parece que tá mais calmo dentro de campo. Mudou muito com a chegada do Nelsinho, não? Mudou muito. Foi importante a chegada do técnico Nelsinho Batista para todo o elenco, mas principalmente para alguns jogadores em específicos, e um deles é o Gé. Você vê ele mais tranquilo na partida, era sempre uma preocupação o Gé, porque ele é grandalhão e quando ele ia dominar o braço ou disputar no alto era o braço que acertava muitas vezes o jogador adversário, e aí certamente a nova comissão técnica deve ter orientado, então tem um comportamento diferente em campo, mentalmente é um jogador diferente, dando uma tranquilidade maior pro Gé, ele tem uma liberdade no ataque, o técnico Nelsinho Batista já falou isso durante entrevista coletiva, que ele dá liberdade pro Gé, ele não precisa ficar fixo, centralizado, centroavante, muitas vezes ele vai pra ponta e tem feito golaços, vindo principalmente da ponta esquerda, cortando pro meio e batendo. Ele fez um golaço no Exército do contra Carelli. O Mirassol no 4-2. Aliás, 2 lances idênticos dele. O goleiro rebateu, que era o nosso medalha, o Muralha. O Muralha ele rebateu com o peito, aí sobrou pro Ramon fazer, jogadaça do Gé. Também. E depois, mais uma vez, praticamente a jogada idêntica, aí ele jogou pra dentro. Aí ele jogou. Então, assim, é um jogador que tem crescido. A Ponte precisava do Gé para ser este atacante, já que o Gabriel Novaes tem muitas lesões, e o Gé precisava da Ponte, principalmente depois da não negociação com a equipe do Santos, que aconteceu entre as diretorias. O Gé sinalizou para dar o aval e a Ponte falou, não, nessas condições do empréstimo eu não quero, se o Santos não vier com o dinheiro agora para a compra do jogador, não me interessa. E de fato o Gé ficou na Ponte. Houve então aquilo, e agora como é que vai lidar com isso? Ainda na época o técnico João Brigatti, veio o Nelsinho Batista e aí novos ares pro Gé, pro novo elenco Ponte Pretano. Então soube dar essa volta por cima, o que é muito bom pro jogador, porque pra Série B é um jogador importante ter feito muitos gols. Aquele Gé, diante do Nelsinho, não se daria bem no Santos. Esse Gé que está com o Nelsinho agora... Faria muitos gols. Faria muitos gols lá na equipe do Peixe. Certamente, certamente. Que é a posição ali que está o Júlio Furque, né? Que marcou gol na última rodada, mas certamente este Gé, cabeça no lugar e participativo, junto com os outros atletas, para uma Série B, ele ajuda muito. Por falar em Santos, o Santos abriu a rodada, né? Enfrentou Vila Nova lá em Goiânia, empatou em 1-1 na quinta-feira. O Novo Horizontino também na quinta-feira bateu a Chapecoense por 1-0. Aliás, esse final de jogo do Novo Horizontino e Chapecoense foi emocionante. O Novo Horizontino estava com 1 a menos.
E aí um jogador acabou se contundindo, ficou fora um tempinho, com 2 a menos, uma pressão danada Segurou. da Chape pra cima, conseguiu se segurar, venceu por 1-0. O Avaí perdeu em casa, perdeu pro Ceará por 1-0, se eu não me engano, a segunda derrota do Avaí em casa seguida, se eu não me engano. O Avaí que vinha ali brigando dentro do G4, tá dando umas osciladas aí, faz parte do campeonato longo, como é a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Ceará se recuperando, agora com o Léo Condé na frente do time. Exatamente, tá se recuperando o Ceará, a gente vai falar da classificação daqui a pouquinho. O Coritiba perdeu em casa ontem pro Mirassol por 1-0, América e Amazonas vão empatando em 0-0 lá no Independência. Do Rei Pelé, o CRB vai empatando com o Ituano em 0-0. Daqui a pouquinho tem, além de Paysandu e Ponte Preta, tem ainda, esse aqui é só amanhã, o Guarani contra o Goiás. E depois, também amanhã às 18h30, o Botafogo pega o Brusque e o jogo adiado é Sport e Operário. A classificação da Série B do Campeonato Brasileiro tem em primeiro lugar o Peixe com 29 pontos, o Vila Nova é o segundo com 28, o América está indo a terceiro com 27 pontos, o Novo Horizontino é o quarto colocado, entrou no G4, a vitória do Novo Horizontino da quinta-feira, o Mirassol encostou, 25 pontos, a vitória do Mirassol ontem botou o Mirassol na quinta posição, está ali grudadinho no G4, Operário também tem 25, o Sport 24, o Avaí caiu para 23 pontos, olha o Avaí que ficou um tempão dentro do G4, despencou para a 8ª posição. E como disse o Fábio Chaib, o Ceará subindo. De ontem para hoje, 5 posições o Ceará. Ganhou com essa vitória. Foi a 22 pontos, é o 9º colocado. Goiás tem 21, CRB 20, o Coritiba ficou com 20 pontos, a Ponte Preta tem 20, pode chegar a 23, a Ponte dá um salto importante também, uma vitória hoje, hein? A Ponte pode saltar do 13º lugar para 9º lugar na competição da Série B. O Amazonas tem 20 pontos, Paysandu que vai jogar com a Ponte também tem 20 pontos, mesma situação da Macaca, a Chapecoense 18, o Botafogo abre a zona de rebaixamento com 17, o Brusque tem 14, é o 18º, o Ituano é o vice-lanterna com 12 e o Guarani, que o torcedor bugrino está torcendo muito pro time reagir, quem sabe começa amanhã a reação, tem 7 pontos e a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. São, agora neste momento, 17 horas mais 51 minutinhos. Meu caro Fábio Chaib, as duas equipes já estão escaladas e definidas, Fabião? Estão escaladas, sim. Faltando 9 minutos para o início da partida na Curuzu. Tanto o Paysandu quanto o Ponte Preta já estão na pedra, viu, Cabelá? Opa, então vamos lá. Vamos passar toda a ficha técnica pro ouvinte do Sonzão do Futebol da CBN Campinas. Futebol do CBN. Ponte Preta. É a Ponte Preta tentando a primeira vitória como visitante nessa Série B. E Nelsinho Batista, com alguns desfalques, escala a Macaca da seguinte forma: no gol, Pedro Rocha é o camisa número 1, número 2, Igor Inocêncio, 4, Matheus Silva, 13, Joilson e 31, Zé Mário. No meio campo, 18, Emerson, 15, Castro e 21, Ramon. O número 10 é o Elvis, capitão da equipe. E no ataque, Dodô, número 7, voltando, Dodô, número 7. E Gé, o artilheiro Gé, é o camisa número 9. Este é o time formado por Nelsinho Batista, Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Joilson, Zé Mário, Emerson, Castro, Ramon e Elvis. Na frente, Dodô e Gé. O banco de reservas da Ponte Preta com 2 novidades, hein? O goleiro é o William, também Dudu Vieira, Iago Dias, João Gabriel, Cauê, novidade da Macaca para essa partida, Lucas Bochecha, Everton Brito, Thiago Oliveira, outra novidade, há muito tempo também não figurava no banco de reservas da Macaca, e também Nilson Júnior. Essa é a equipe da Ponte Preta, time e banco da Macaca. Paysandu. Uma lista branca, outra lista azul. É legal esse hino também, viu, Cabela? Um hino muito diferente. O Papão da Curuzu escalado por Hélio dos Anjos. 12, Diogo Silva. 2, Edilson. 4, Wanderson, homem de confiança de Hélio dos Anjos. 27, Lucas Maia. E 21, Brian Borges. No meio, 8, João Vieira. 30, Val Soares. 10, o equatoriano Casares.
9, Paulinho Boia, também conhecido aqui da região de São Paulo. Paulinho Boia começou no São Paulo, jogou pelo Mirassol. Na frente, 22, Jean Dias. E 11, Nicolas, o Cavani da Amazônia. Esse é o time do técnico Hélio dos Anjos. Diogo Silva, Edilson, Wanderson, Lucas Maia, Brian Borges, João Vieira, Val Soares, Casares, Paulinho Boia, Jean Dias e Nicolas. No banco de reservas, o técnico Hélio dos Anjos tem quase um time completo para escalar. 12, Matheus Nogueira, Netinho, Juninho, Esli Garcia, o venezuelano, bom de bola, Esli Garcia, Michel Macedo, Biel, Edinho, Robinho, Carlão, Leandro Vilela, Léo Pereira e Luan Freitas. A arbitragem do jogo. O trio e o VAR vêm todos do Rio de Janeiro. O árbitro escalado para essa partida é Yuri Elino Ferreira da Cruz. Assistente 1, Wallace Miller Barros Santos. Assistente 2, Rafael dos Reis. E o VAR está a cargo de Rodrigo Carvalhares de Miranda, todos do Rio de Janeiro, Cabela. O comentário do jogo. Opa! Tá ligeiro aí, Nilson. Tá ligeirinho. 17 horas e 54 minutinhos, meu caro Gabi Castro. Ficha técnica colocada já à disposição do nosso ouvinte do futebol da CBN Campinas. E também, claro, a seu comentário. Por quê? Porque é um jogo hoje, eu não sei, você disse, na sua abertura você falou assim que a Ponte Preta tem ampla chance de sair vencedora. Tem. Por quê? Porque a Ponte vem numa sequência de alta, 4 jogos sem derrota. A Ponte vem de um confronto em que jogou a melhor partida, na minha visão, do Campeonato Brasileiro da Série B, que foi contra o Mirassol, que é um adversário acima da Ponte na tabela de classificação. Então a gente está vendo uma Ponte Preta que está se encaixando no Campeonato Brasileiro da Série B. Ela fez um derby contra o Guarani, em que ela empatou e no segundo tempo teve as chances de conquistar a sua vitória. Ela fez mais um jogo fora de casa diante do Brusque, que ela teve muitas oportunidades de balançar as redes, até balançou com o Matheus Regis, mas ele estava em posição irregular. Poderia ter saído com a vitória, mas novamente não perdeu, e 2 vitórias consecutivas jogando no estádio Moisés Lucarelli. Então a Ponte vem nesse viés de alta, e eu acho que incomoda muito o técnico Nelsinho Batista e os próprios atletas ter um rendimento em casa e ter outro fora de casa. Toda a entrevista coletiva ele é perguntado sobre isso, e o técnico Nelsinho Batista vai falando, não, isso já mudou, porque antes a gente perdia, agora a gente já tá empatando, é a mesma equipe em casa, fora de casa. Ele sabe que não é. A Ponte Preta joga de uma maneira em casa e joga pior fora de casa. Então acho que isso tem incomodado, e hoje a Ponte eu acho que vai para Belém para tentar conquistar esta vitória contra o técnico Hélio dos Anjos, que nós estamos vendo a imagem do treinador pontepretano, que marcou a sua história aqui no estádio Moisés Lucarelli, conquistou um título que foi importante, que foi a Série A2. A Ponte entrou no campeonato como a equipe grande da competição, jogou como tal todas as partidas, e na final contra o Novo Horizontino ela foi campeã. E agora tem este primeiro reencontro, que certamente tem um gostinho especial para todo mundo. Então eu vejo uma Ponte Preta neste viés de alta. É um duelo que a gente já disse aqui, do meio da tabela. Com o decorrer da competição e da rodada, as duas equipes já caíram. A Ponte neste momento é a 13ª, o Paysandu é o 15º, o Amazonas está no meio das duas equipes. A Ponte, escalada pelo técnico Nelsinho Batista, num 4 com Igor Inocêncio, Matheus e Joilson, a dupla de zaga. Observar também o Joilson, que há muito tempo não joga, com o Zé Mário na lateral esquerda. São 3 volantes, Castro e Emerson, que não saem tanto, com o Ramon Carvalho fazendo papel importante pela esquerda, um homem de meio campo, mas como uma válvula de escape. O Elvis mais centralizado, e aí 2 atacantes, Dodô e Gé, imagino, com uma liberdade para os dois. O Dodô muitas vezes ajudando o Elvis e o Gé centralizado, mas a gente sabe também que muitas vezes pode cair para o lado esquerdo. E aí a dúvida vai ficar para este lado direito, deve ficar uma lacuna ali, um espaço, e aí o Igor Inocêncio como lateral direito de vez em quando pode avançar, ou mesmo o Emerson, que deve ser o jogador de meio campo, a cair por ali. Ponte precisa tomar cuidado com o início de jogo contra o Ceará. O Nicolas balançou as redes com 4 minutos, então o Paysandu não perde na Curuzu há 1 ano, o Paysandu tem 6 jogos de invencibilidade, o estádio tá lotado, vem de uma vitória contra o Ceará. Certamente, pressão logo no início,
explorando essa velocidade do Casares, essa mobilidade, a mobilidade também do Nicolas. Ponte precisa ter a tranquilidade, joga com 3 volantes, então não é para ter liberdade para o sistema ofensivo da equipe do Paysandu, e aos poucos a Ponte ir saindo para o jogo com a válvula de escape sendo o Dodô, mas com o Elvis participativo. Para a Ponte ter alguma chance de vitória, ela precisa ter um Elvis protagonista, um camisa 10, é o capitão da equipe, precisa chamar responsabilidade. Jogo fácil não é, mas também eu não vejo o Paysandu com este grande favoritismo e a Ponte com totais condições de conseguir essa primeira vitória longe de Campinas, porque o primeiro turno já está se encerrando e certamente se incomoda não conseguir vencer em casa, já que ela joga tão bem no Majestoso. Pois é. Série A do Campeonato Brasileiro, pois não. Não, chama atenção o uniforme. A gente é acostumado a ver o bicolor do Paysandu sempre, né? Aquele tradicional, aquela camisa listrada azul e branco, aquele azul clarinho. Dessa vez o Papão veio com uma camisa verde, cor verde d'água. Uma camisa muito diferente, assim, para os moldes do Papão, mas muito legal de se ver de longe. Uma camisa deve ser alguma homenagem, alguma coisa relacionada a isso, a terceira camisa do Papão. Você sabe que essa cor aí, tem muita gente que fala que é um azul clarinho. É verdade. Tem gente que fala que é um azul clarinho. E muita gente, eu estou contigo, eu acho que é verde. Pra mim é verde. Pra você, Gabi. Cor, você sabe que é complicado pra mim, então eu vou com vocês, tá? Teremos unanimidade. Não é meu forte, não. Não daltônico, mas é uma certa dificuldade, sabe? Porque são muitos tons. E aí, então vamos ficar no verde, então. Vamos ficar no verde. Falando de Série A do Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu o Criciúma. Vai ter polêmica. Vamos falar sobre esse lance rapidinho. Vai ter polêmica nesse jogo, Gabi? Segundo pênalti do Flamengo. O primeiro eu já achei que não foi. Também, no Arrascaeta. 44 do segundo tempo, pra quem está nos acompanhando. E não viu o lance. Ataque do Flamengo, uma bola em campo. Barreto, ex-jogador da Ponte Preta, chuta essa bola que estava parada. Eram 2 bolas em campo. Chuta essa bola que estava parada, que a torcida jogou em cima do jogador do Flamengo que estava com a bola dentro da área. Falta técnica, pênalti pro Flamengo. Tá na regra, é isso? Tá na regra, mas que é esquisito, Aí se fosse contra o Flamengo? Já tinha parado esse lance, provavelmente há muito. Muito bem. Aliás, você que está nos acompanhando aí, essa imagem já deve estar rodando na internet aí. Facilmente. Fácil. Procura lá. Dá uma olhadinha lá, mas deixa o som da CBN pra você ouvir aí, tá bom? Vai lá acompanhar lá, vai buscar lá, porque, olha, vai ter polêmica, gente, vai ter polêmica. Tá tudo pronto, apita o árbitro! A bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Paysandu, Ponte Preta. Comecinho de jogo lá no estádio da Curuzu. Ponte Preta e Paysandu pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Papão toca a bola no campo defensivo ali pela intermediária. Quem trabalha a saída de bola vem João Vieira. Já tá um tapa na bola, vem pelo lado esquerdo trabalhando a saída. O Papão vem pro ataque. Bola jogada ali pelo meio. Chegava ali no lance o Paulinho Boia. A bola foi pra fora, fica pedindo um arremesso manual. O arremesso é pra equipe da Macaca no sistema defensivo. Comecinho de jogo, já tem arremesso à Ponte. Ali pela direita o Inocêncio joga no campo de ataque. A bola vai sobrando ali com o Dodô, faz o domínio, tem marcação pra cima dele, teve desvio, o toque feito, a bola pra fora, é outro manual pra Macaco, um pouquinho mais à frente ali. E olha o batalhão de choque que tem lá dentro do estádio da Curuzu, hein? Meu Deus do céu, hein? Aqui a gente não vê isso não, Gabi. Fica pertinho ali, olha, né? Você vê que não tem nem distância quase pra cobrar o lateral. Olha a bola com o Inocêncio, tenta o cruzamento, o desvio foi feito ali com o Brian. O Brian Borges chega na bola, toca na bola, joga pra fora, escanteio que favorece a equipe da Macaca. Não, é só arremesso manual. Não saiu lá pertinho da bandeira do escanteio, mas é o arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. O Brian já tomou ali a bolada ali na caixa de ferramenta. Nossa, começo de jogo assim, meio que frio ainda. Sobra com o Inocêncio, cruzamento na área, bola pra fora. Toca na rede, linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Papão, Fábio Scheibe. Sem perigo algum, foi mal no cruzamento, o Papão já sai para a partida, 0-0 no começo da partida. Passamos o primeiro minuto de bola rolando, é a 16ª rodada, lá o Papão sai tocando, campo defensivo trabalhando lá com o Wanderson, recua com o Diogo Silva, o goleiro, joga a bola ali pela intermediária, quem vem buscar é o Val Soares, já domina, bola na perna direita para sair jogando mais uma vez, ele rola no campo de ataque, Casares recebe em cima da linha divisória do campo, deu um tapa na bola, lá pela direita, o Papão vem pro campo de ataque. Nossa, o sol de frente ali, vou falar pra você, viu? Ofuscou tudo ali. Você conseguiu enxergar alguma coisa, Fábio Scheibe? Tá complicado, hein? Olha isso, gente. Sabe que esse horário lá em Belém
Ou é da chuva ou é do sol, né? Sempre tem a chuva que É. diariamente cai por lá, mas hoje tá um sol bonito por lá. Pois é, tem jogador da ponte caído, o Ramon Carvalho tá caído lá do outro lado. Ali no encontrão que chegou pra cima dele, o Edilson cometeu a falta, o jogo tá parado, bota a mão na cabeça, o Ramon Carvalho tá caído lá, Fabião. Tá sentindo a cabeça, um lance de... no encontro do zagueiro do Paysandu com ele, tá sentindo a cabeça, mas não é nada, já vai pro jogo. O jogador da Ponte Preta. É, você viu o Elvis, né? Só pra não perder o costume, né, Gabi? Tem que apitar um pouquinho o jogo, né? Reclama, fica ali perto do árbitro. A falta foi bem marcada pelo lado esquerdo. Comecinho de jogo e sem aquela pressão da equipe do Paysandu, a Ponte vai conseguindo ficar com essa posse de bola. Joilson faz a cobrança da falta, joga pro campo de ataque, o lançamento foi feito, já briga pela bola, chega por baixo pra fazer o corte. O João Vieira tava ali, deu um bicão na bola, a bola subiu, desceu, briga por ela ali no meio ainda, a equipe da Macaco com o Ramon, sobrou com o Elvis, abertura pela direita, Igor Inocêncio chegou, invadiu a área, pintou o cruzamento, a bola vem pelo meio, chega a zaga pra fazer o corte, era o Lucas Maia, tava por ali pra fazer a roubada de bola, sai jogando pra equipe do Papão, o último toque do jogador do Paysandu, arremessa manual pra Macaca, se mantém no ataque, a pressão da Ponte, vem pra cima, Elvis recebe, domina, toca na bola, Castro devolve ali pela meia, sobrou com o Ramon, preferiu o toque, bola enfiada na área, o toque feito, Dodô, chegou goleiro! Diogo Silva, tava lá pra fazer o corte, pé salvador do goleiro do Papão da Curuçu, Fábio! Por pouco, a Ponte não abre o placar, uma defesada do Diogo Silva, quase, mas a Ponte Preta mostrando as credenciais, vai pra cima do Papão. Gabi Castro, não esperava uma macaca igual a essa nesses primeiros 3 minutos não, rapaz. Também não esperava, lance legal, acho que até o auxiliar depois levantou a bandeira. Ele não bateu pro gol, hein? Ele tentou cruzar, né? Aí faltou ser fominha o Dodô, porque cara a cara com o goleiro... Exatamente, enfia o pé na bola, bate cruzado ou tenta por cima. Eu sei que o goleiro fechou o ângulo esquerdo ali, mas faltou fome de gol pro Dodô. É gol perdido cara a cara, ainda mais no início do jogo, a Ponte bem não poderia ter perdido. Se a fase tá aquela fase ruim, que não entra a bola, que não vai. Aí tudo bem, né? Aí a gente até entende, mas... Comecinho de jogo já tenta. Já dá um bico na bola. Poxa vida. E foi fraquinho o cruzamento, tocou no pé do goleiro, salvou a equipe do Paysandu. Vem Macaca pro campo de ataque, Zé Mário recebe lá pela esquerda, ajeita a bola na perna da canhota, tem marcação em cima dele do Jean Dias. Ele tenta o cruzamento, o desvio foi feito, a bola foi pra fora, arremesso manual pra Macaca. Dessa vez é lá pela esquerda, hein? Lá do outro lado. Velho do céu, está pé da vida ali. Tá bravo o homem ali na lateral do campo. Zé Mário faz o arremesso, faz a cobrança mais atrás com o Ramon, rola a bola pela intermediária. Vem chegando ali o Castro, toca na bola, fez o passe errado, recupera a equipe do Papão, toca com o Nicolas, faz a tabela, bola enfiada lá pela direita, bota a velocidade, vem o Paysandu pro campo de ataque, carregando lá pela direita o Edilson, carrega a bola, breca, bico da grande área, ameaçou o cruzamento, puxou pé direita, jogou à frente da área, sobra de bola com o Val Soares. Pegou mal na bola, pra sorte da Macaca, foi pra longe do gol, só tiro de meta, Fábio Scheibe. Na entrada da área, livre, a defesa da Ponte não marcou, o camisa 30 do Papão, e ele, Val Soares, acabou batendo errado, batendo pra cima, sem perigo pro gol de Pedro Rocha. Cabela. Pois não, Gabi. E agora a primeira falha da Ponte, tá? Com 5 minutos, contra-ataque, livre de marcação. Edilson com toda a liberdade pelo lado direito. Ele parou, ele olhou, o Val estava livre de marcação. Na meia-lua é que ele bateu errado, mas a Ponte dando muito espaço. Então no primeiro contra-ataque do Paysandu, teve muita liberdade, também poderia já ter feito o primeiro gol do jogo. E o Castro, que fez o passe errado lá no ataque, não acompanhou a descida do Papão. Isso não pode acontecer. A Ponte joga com 3 volantes e 4 homens. São 2 zagueiros mais os 2 laterais. E não tinha praticamente ninguém, era só o Joilson, o único zagueiro da Ponte que estava no sistema defensivo. Passamos de 6 minutos de bola rolando, 0-0 o placar do jogo, é o primeiro tempo. Tem falta pra Macaca. Ali pela meia direita é falta pra Ponte, tá todo mundo ali à frente da grande área, falta já cobrada. Lançamento feito lá pela esquerda, quem chega por ali para fazer o domínio, faz o domínio, toca na bola, era o Ramon, devolve com o Zé Mário, toca de volta a bola lá com o Ramon, faz a tabelinha, vem buscar o jogo, o Dodô rola mais atrás, trabalhando com o Castro, rola a bola lá do outro lado, chegava ali, era o Emerson, que fez o passe, volta a bola lá pelo lado esquerdo com o Dodô, encontrou o Elvis ali pela meia, preparou o chute de fora da área, batida para fora do gol! A esquerda do Diogo Silva enfiou o pé na bola ao capitão Ponte Pretano, Fábio Scheibe. Foi com a perna direita, o Elvis batendo da intermediária, o chute à esquerda do goleiro. A bola passou sem perigo, mas a Ponte vai pra cima do Papão.
Por enquanto, 0-0. Sai trabalhando Casares, com a bola dominada ali pela intermediária. Val Soares já faz o domínio aqui pelo lado esquerdo, perto da direita, faz o lançamento direto para fora. Agora, a equipe do Paysandu que erra de passe nesses primeiros minutos também é uma enormidade, hein, ô Gabi? Parece estar nervoso, né? O Paysandu não consegue ficar com esta posse de bola os primeiros minutos todos da Ponte, então precisa continuar com essa tranquilidade, mas eu gosto dessa agressividade da Ponte no início do jogo. Quando a bola sai para a lateral, já cobra rápido, já tem pressa. Bom início da Ponte diante de um Paysandu nervoso até aqui. Tá 0-0, o placar do jogo sai trabalhando. Aqui pelo lado esquerdo do Brian Borges, ele faz o domínio, gira o corpo, toca no Val Soares, devolve no Brian. Adiantou demais a bola ali, quase que ele não consegue o domínio. O Dodô vai na pressão, ele rola a bola pelo círculo central do gramado com o João Vieira. Já encontra o Edilson aberto lá pela direita, dá um tapa na bola, vem pro campo de ataque, chega rasgando por baixo o Zé Mário. Chutou a bola, chutou o jogador do Paysandu, já vai ter o primeiro cartão do jogo e é pro Zé Mário, meu caro Fábio Scheibe. Pegou forte o Zé Mário que foi uma opção pro lugar do Gabriel Risso, que não foi pro jogo, né, o Sil Batista. O Zé Mário levantou o jogador do Paysandu, ali o camisa 22, o próprio Jean Dias, né? No ataque, no ataque direito do ataque do Papão. Lance muito forte, merecido já o cartão pro Zé Mário. Toma um cartãozinho amarelo ali o Zé Mário. Esse sim é um que não tá numa boa fase, com uma falta como essa e um cartão no começo do jogo, Gabi. E ainda corre-se o risco ali de chamar o VAR, porque o jeito que ele foi na bola foi com muita força. E a gente estava falando sobre o nervosismo da equipe do Paysandu, aconteceu aquilo que não poderia, né? Com 8 minutos, o Zé Mário, que já disputou 3 partidas com a camisa da Ponte, foi mal nas 3, recebe um cartão amarelo antes, então, dos 10 minutos, né? Vai ficar pendurado o resto da partida. A Ponte estava bem na partida, carrinho totalmente desnecessário. É um jogador que precisa ter a tranquilidade, porque certamente o Paysandu agora vai atacar muito pelo lado direito, lado esquerdo de defesa Ponte Pretana. O VAR não chamou, ou chamou, tá conversando ou não? Aparentemente tá conversando o árbitro. Não. Com o Rodrigo Carvalhares ainda. Não vejo um lance para VAR nem para expulsão, tá? Para mim é um lance de jogo, cartão amarelo é suficiente. Vai autorizar a cobrança da falta o árbitro do jogo, o senhor Yuri. É o Casares na bola, hein? E continua, agora sim, tá autorizado. Casares na bola, levantamento, vem bola pra área, sobe! Lá dentro a zaga da Ponte para fazer o corte. Ela vai sobrando pelo lado esquerdo, por ali quem chega, Paulinho Boia. Ele encara a marcação, puxa pela perna direita, vem na diagonal, carrega ali pela frente da grande área, faz o break, gira o corpo, escapa bem da marcação que chegava do Emerson pra cima dele. Ele vai programado, quem chega na cobertura é o Elvis. Dá o primeiro combate, vai acompanhando o Paulinho Boia, que toma a finta ali, o Paulinho Boia vai programado, é falta. O Elvis comete a falta, fala ali com o Paulinho Boia, bate palma pro jogador do Papão, dá uma ironizada ali, meu caro Fábio Scheibe. Não é muito do Elvis ali a marcação, ele foi meio desajeitado, o jogador ia passando, ia voltando com a bola, o Elvis passou a perna rasteira no jogador do Paysandu e teve provocação depois do lance, hein, Cabelã? Eu acho que ele bateu palma como se fosse parabéns pelo ator que foi, alguma coisa do tipo. Vem aqui do Paysandu no campo de ataque, lançamento feito lá pela direita. Chegava por ali o Brian Borges, bola foi pra fora, escanteio, primeiro do jogo, Fábio. Escanteio e o Papão tentando algo na forma aérea, né? O Nicolas, o Cavani da Amazônia já tá na área, ele é perigoso, tem que tomar cuidado da Ponte Preta. Tá todo mundo lá no meio da área, já passamos de 10 minutos, o Silvio Toque, Chebê de Casares, a cobrança de perto da direita, vai pra bola, faz o levantamento, vem na marca no Pedro, de cabeça, pra fora do gol! Passa à direita do Pedro Rocha, se perde em linha de fundo, só tiro de meta, Fábio. Ufa, passou raspando a trave, um cruzamento do Casares muito bem executado, o zagueirão estava na área, cabeceou, Pedro Rocha estava na bola, mas acabou passando, sorte dele que a bola foi para fora. Vamos girar, tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 10 minutos, vamos chegando a 11 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. Lá no estádio do Curuzu, 16ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Paysandu tem 0. Ponte Preta também tem 0. A TV mostrou aqui cartão pro Joilson. Eu, sinceramente, não vi em nenhum momento mostrando cartão pro Joilson. Foi pro Zé Mário, aquela hora lá, né, Fábio? Exatamente, o Zé Mário estava no lance, ele que entrou forte na jogada, só se o Zé Mário e o próprio juiz tomou depois para reclamação alguma coisa, mas
A priori, somente o Zé Mário, lateral esquerdo da Macaca. Sem mais jogos da Série B em andamento neste momento, o América vai empatando com o Amazonas, o CRB vai empatando com o Ituano, tudo 0-0. Também 0-0 aqui, tem outro jogador da equipe do Paysandu caído. O árbitro vai conversar ali com o Castro, o Matheus Silva está próximo do lance, o Igor Inocêncio abre os braços ali, fica todo mundo reclamando ali a chegada um pouco mais dura do Matheus Silva. E o jogo está parado de novo, Fábio Scheibe. Tá ficando mais pegada a partida. O Matheus Silva Paulinho Boia de novo, hein? Não deixou o jogador do Papão passar e acabou pegando ele a parte de baixo. O mesmo jogador, né? O Pegou Paulinho onde? Boia. A parte de baixo. Eu acho que o Paulinho já deve ter falado alguma coisa, porque tá uma provocação. O Elvis já bateu palma, já reclamou com o jogador do Paysandu. Agora a chegada do Matheus Silva também com uma força desproporcional, desnecessária, a forma como ele chegou, deixou no chão o jogador do Paysandu, falta marcada. Então, ele tá dando um sorrisinho, então já tem ali uma conversa entre os atletas. Fica de olho, né? Até por conta de cartão, porque a gente sabe que o Paulinho Boia é um jogador muito rápido. É falta pro Paysandu ali pela esquerda, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá dentro, hein? Todo mundo lá, o Casares está na cobrança, vem bola pra área. 0-0 placar do jogo, 13 minutos de bola rolando. É o primeiro tempo, você acompanha aqui no Sonzão da CBN Campinas. Vai autorizar o árbitro. É a cobrança de falta pro Paysandu. Tá lá o Casares posicionado, vem bola pra grande área. O árbitro continua conversando lá com o VAR, hein, o Fábio Scheibe? Pois é, o jogo parado, o árbitro não autoriza. Agora autorizou. Tá autorizado, é falta para a equipe do Paysandu. Casares da bola, perna direita, levantamento lá na área, sobe de cabeça para fazer o quarto. Matheus Silva joga para fora do campo, reclama ali com a zaga que foi sozinho ali pelo meio para fazer o quarto. Escanteio pro Papão do Cruzou, segundo jogo, Fabio. Mas a bola aérea do Papão é muito perigosa. Matheus Silva sabe disso, reclama, cabeceia para escanteio pro Papão. E a reclamação ali do Matheus Silva foi com o Castro. Foi com o Castro, daqui a pouco a gente fala. Escanteio cobrado, levantamento na grande área, Gé! Tava lá no primeiro pau para fazer o quarto, joga a bola para fora. É outro escanteio, viu, Fabio? O terceiro do Papão nesse começo de partida, né? 13 minutos e 50, é o primeiro tempo, 0-0, placar do jogo. Casares na bola, perna direita, faz levantamento, fechadinho, de novo, bola para fora, outro escanteio, é mais uma vez pela esquerda, é o terceiro consecutivo e o Casares está lá, só treinando a cobrança de escanteio, viu, Fábio Scheibe? Daqui a pouco já começa a ter dor de cabeça a zaga da Ponte Preta, quarto escanteio pro Papão. Vem Casares na cobrança, levantamento feito, sobe lá dentro o Gé. Faz o quarto o Gé de novo, joga pra fora, dessa vez arremesso manual pra equipe do Paysandu. Pela esquerda, o próprio Casares na cobrança. Joga no peito do Val Soares, devolve Casares na bola, perna direita. Vem cruzamento fechado, espalma Pedro Rocha. Foi direto pro gol, ele botou pra fora em escanteio pro Paysandu. Safa-se a Ponte Preta, Fabião. O Casares chutando de fora da área de uma forma até sem querer. Chutou, o Pedro Rocha voltou para fazer a defesa, o Papão pressionando cada vez mais. 15 minutos de partida, né? É outro escanteio, agora quem vai para a cobrança é o Edilson, lá pela direita vem bola para a grande área, tá autorizada a cobrança, bola levantada, no meio da área, subiu o Zé Mário, dá o toque de cabeça, a bola volta com o Edilson, ele coloca no gramado, prepara o cruzamento, vem bola para dentro da área, Pedro Rocha sobe para fazer a defesa e bota a ordem na casa da Macaca, que tem pressa na saída, vem com o Gé, bota na frente, escapa da marcação, botou para fora, conseguiu evitar ainda, mas não consegue ficar com a bola. Meu caro Gabi Castro, nós falávamos da Ponte Preta avassaladora do começo do jogo, o Papão cresceu, já tem 5 escanteios contra a Ponte em pouco mais de 5 minutos. Já mudou completamente a partida após os 8 minutos, né, quando o Zé Mário deu aquele carrinho, tomou o cartão amarelo, Paulo Boia entrou na partida e aí a Ponte ela se perdeu neste momento. Paysandu com a posse de bola, pressionando. É momento da Ponte reter novamente esta bola. Neste momento, 62% de posse para a equipe do Paysandu. Então é preciso colocar o Elvis no jogo, colocar o Dodô, que é muito rápido, ou criar a estratégia de sair no contra-ataque, porque até então é o Paysandu que fica com a posse de bola e a Ponte sem a válvula de escape. Já chegamos a 16 minutos deste primeiro tempo, vem Paysandu para o campo de ataque, lançamento é feito aqui pelo lado esquerdo, quem chega na bola é o Jean Dias, ele briga pela bola, na verdade era o Brian que chegava ali, brigou pela bola, o árbitro está dando escanteio que favorece a equipe do Paysandu pela esquerda, o Matheus Silva reclama, alguém no banco da Ponte está reclamando também do escanteio anotado para a equipe do Paysandu, viu, Fabio? O jogo vai ficando nervoso, mais um escanteio para o Papão, é o 6º já nesse começo de partida. A Ponte Preta tem que tomar atenção ali com a bola aérea, mais uma bola que vai ser alçada na área da Macaca.
Vem bola para a área no sexto escanteio do jogo. Casares da cobrança lado esquerdo para fazer o levantamento. Tá todo mundo lá na área. Autoriza o árbitro. Levantamento lá na segunda trave. Pedro Rocha faz a defesa e bota ordem na casa da Macaca. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Sai trabalhando mais uma vez a equipe da Macaca. Zé Mário, tá pela direita o Zé Mário, hein? O Nelsinho já tirou o Zé Mário lá do lado esquerdo, veio pro lado de cá. Veio pro lado direito para fazer ali a zaga Ponte Pretana. Sai jogando perto da bola, Casares recupera, lançamento feito na grande área, passa por todo mundo. Tá lá o Igor Inocente, lateral esquerdo. Já faz a troca de lado o Nelsinho Batista. Inverte os laterais, Gabi. Essa eu não entendi, né? Também não. Porque deixa o Zé Mário na lateral esquerda, o Paysandu tá atacando mais. Será que o Nelsinho quer ele bem pertinho dele ali? Pra poder conversar e acalmar o Zé Mário? Pode ser, ou uma circunstância do jogo ali, foi saindo, cada um foi para um lado, agora já tá retornando ali o Zé Mário pro lado esquerdo, então acho que foi uma circunstância do jogo, né? Numa bola parada, ele tava mais próximo, foi pra direita, e aí o Igor Inocêncio foi cobrir a dele, então acho que foi apenas esta inversão. A falta é para a equipe da Ponte, o Zé Mário já está se encaminhando para o lado esquerdo, mas a partida está paralisada. Matheus Silva está caído, está sentindo lá o joelho direito, o zagueiro da equipe da Ponte Preta, Fábio Scheibe. Tá sentindo, tá alongando um pouco ali, conversando com o juiz também, parece ter sido sofrido alguma pancada, mas o jogo já vai reiniciar, a Ponte Preta neste momento sendo um pouco acuada, né, Cabelão? E o Matheus Silva, a gente vê, quando passa a mão no joelho, dá até um frio na espinha, porque ele já tem histórico, né, Gabi? Exatamente, já ficou muitos meses longe dos gramados, mas neste lance é só para esfriar, porque a pressão do Paysandu estava muito grande, então esfria até porque ele saiu jogando errado no lance anterior. Sai trabalhando a equipe da Macaca, vem aqui pela direita, agora sim Igor Inocêncio faz de domínio, escapa ali da marcação do Paulinho Boia, joga para o campo de ataque, Dodô tenta domínio que chega por baixo para fazer o corte, é o Brian Borges, joga para fora, manual, para a equipe da Ponte que chega no campo de ataque, 18h40, primeiro tempo, vai se ajeitando ali o Igor Inocêncio para fazer a cobrança, ele busca alguém, é para o Elvis, de primeira, dá um tapa na bola para o Gé, também tenta o toque de primeira, fica pedindo uma falta, cai fora do campo o Gé, tá sentindo camisa 9 da Ponte, sai trabalhando o Paysandu, vem chegando no campo de ataque, Brian, toca na bola do lado, Casares, perna canhota, ligação lá no campo de ataque, lá na grande área, era pro Jean Dias, zaga da Ponte faz o corte, o Ramon devolve lá com o Zé Mário para sair jogando, o Zé Mário faz bonita fita para cima do Nicolas, toca na bola, vem do lado, o Emerson perde o lance, recupera o Paysandu, ainda ali à frente da grande área, vem Zé Mário por baixo de novo para fazer o corte, e agora o encontrão entre dois jogadores, da Ponte Preta e também do Paysandu, e o árbitro anotou a falta para a equipe do Paysandu. Pra mim, fora do lance ali, viu, Fábio Scheibe? Fora do lance, o Dodô já ia sair na frente do goleiro num contra-ataque da Ponte Preta, mas o árbitro apitou falta no camisa 22, mais uma vez no Jean Dias, na intermediária, a bola ia sobrando pro Dodô, que ia sair na frente do goleiro Diogo Silva, caso o lance fosse validado, né? Mas agora é falta pro Papão, mais uma, bola aérea, Casares, mais uma vez nela, o Casares tendo liberdade neste momento. Poxa vida, Gabi, só foi a gente falar que a Ponte Preta tinha começado um ritmo avassalador, não passou mais do meio campo. E aconteceu o contrário, né? Era pro Paysandu ter a pressão e da Ponte acalmar a partida, mas foi o contrário. A Ponte começou muito bem e depois o Paysandu deixou aquele nervosismo pro lado e vem pra pressão. Erro do Emerson de passe, a Ponte tentando sair jogando com muitas dificuldades e depois ainda cometeu a falta. 20 minutos, toque, CBN marcou, tem falta pro Paysandu, Casares está na cobrança. Lá pela direita vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio da área, hein? Tá 0-0 o placar do jogo, Casares da cobrança. O árbitro vai autorizar, mas que demora toda vez para autorizar uma cobrança de falta, hein? Todas as vezes tem uma demora gigante para a cobrança da falta. Casares da cobrança, lá pela direita, vem bola para a área, tá todo mundo lá, correu para a bola, Casares bateu direto pro gol, pega Pedro Rocha. Com tranquilidade ele bota a ordem na casa da Macaca, Fábio Scheibe. Tranquilo, Casares dessa vez bateu direto, não cruzou. Pedro Rocha fez uma segura defesa. Tá jogando errado o Zé Mário. Casares faz a pressão, vem por baixo o Zé Mário. Faz o corte, ela volta com Casares lá pela direita. Pintou o cruzamento na área. Sobe Joilson para fazer o corte. Sobra de bola ali com o Emerson. Ele toca na bola. Curtinho, perde a bola. Emerson e Zé Mário, as duas peças que estão nesse momento, ou pelo menos até aqui, Gabi Castro, dando umas pichotadas em campo ali, hein? O Emerson tá destoando do restante do time, meio campista da Ponte, erra passe, comete muitas faltas, mal posicionado em campo, então precisa acalmar, um jogador importante que entrou na última rodada,
mas que precisa entrar na partida. Toca a bola, a equipe da Ponte tenta sair jogando, vem Ramon ali para buscar o jogo, vai programado, pede falta, o árbitro anota, é falta que favor. Opa! O Val Soares ali deu um empurrão ali no Ramon. O Paulinho Boia fica catimbando, o Ramon cobra curtinho atrás ali com o Inocêncio já faz a ligação lá na ponta esquerda, só que na cabeça do Edilson, que repõe saída de bola para a equipe do Papão da Curuzu, vem com o Paulinho, com o Jean Dias, lá pela direita ele carrega, renta na tela do campo, Zé Mário encosta na marcação, o Edilson passa a bola forte, vai para fora, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 22 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, 16ª rodada, é a Série B do Campeonato Brasileiro que você está acompanhando aqui no Sonsaço da CBN Campinas. E o placar está assim, ó. Paysandu. 0 pro Papão. Ponte Preta. 0 também pra Macaca. Futebol Globo CBN. E todos os jogos em andamento 0-0 desse comecinho de finalzinho de tarde, sabadão, VAR. E o árbitro chamou o VAR lá, meu caro Fábio Scheibe. Foi pro VAR o árbitro, agora a gente tem que decifrar o que aconteceu, né? O árbitro falando, conversando com o Ramon ali, o árbitro tá indo pro VAR, mas a gente não sabe o que teria se passado. Os torcedores do Paysandu fazendo muita pressão em cima do árbitro. Daqui a pouco a gente desvenda esse mistério. Os jogadores da Ponte reclamando, deve ter sido alguma coisa contra a Ponte Preta, porque os jogadores estão indignados ali, reclamando já com o árbitro. Pode ser o lance em cima do Jean Dias. O que eu me lembro é esse foi o lance, em cima do Jean Dias, o último lance, que nós tivemos lá uma falta. Mas faz tempo já, né? Pois é, mas agora ó, a história do VAR, não é? Com essa história do VAR, vai saber, não é? Vamos lá. Vamos decifrar, Cabela. Vamos lá, eu acho. Foi do... É o Zé Mário, é o lance do Zé Mário. Não é possível. Faz quanto tempo já? Faz uns 4, 5 minutos já que Não, mas lance. depois que a bola saiu, o lance cartão já retomou já. Olha lá. Será que é esse tranco do zagueiro Joilson em cima do árbitro? Nossa, mas que interferência do VAR, né? Desnecessário. Então pro Elvis, né? Não, Elvis? o Zé Mário. Não. O Zé Mário já tinha tomado o cartão. Mas faz tempo isso daí. Ele já deu 2 faz... cartões pro Zé Mário. Não é possível. Ele deu 2 cartões pro Zé Mário. Ele deu um É pela por isso, falta então. e depois um pela reclamação. Mas o Zé Mário tinha tomado aquela hora, já que tinha levantado o jogador do Olha lá, ele pênalti. vai expulsar o Zé Mário. Não, ele vai expulsar alguém ali, eu acho. Olha lá, é o Zé Mário. Olha lá. Ele cancelou um cartão e deu vermelho pro Zé Mário. Tá expulso o Zé Mário. Mas faz uns 5 minutos que isso aconteceu. Olha aí o tempo que o Zé Mário tomou o cartão. Vou até dar uma olhada aqui. Vai lá, dá uma olhadinha aí, porque estamos agora com 24 minutos. Não é possível. Tomou aos 8 minutos. Não é possível que seja o mesmo lance. É que ele deu 2 cartões amarelos. E tanto é que nós falamos que a TV mostrou um cartão amarelo para Joilson. Deu pênalti, sim. O que é aquilo lá? Não deu pênalti. Ele só expulsou o Zé Mário, que o Zé Mário tá atrás do gol lá. Eu falei que eu tinha medo dessa arbitragem. Você falou mesmo, Eu tinha medo dessa arbitragem. Nossa, mas completamente confuso, velho. Uma interferência do VAR, o árbitro também não deixa claro, porque o lance que foi mostrado foi aquele dos 8 minutos. É lá, porque naquele momento lá, ele deu 2 cartões amarelos pro Zé Mário. O que aconteceu? O segundo cartão seria um vermelho. Foi que o VAR chamou para correção do árbitro. Ele foi lá e corrigiu. Mas não é possível, depois de 16 minutos, Cabela. Pois é. Depois de tudo isso, exatamente isso. E o Zé Mário, que era preterido antes pelo Nelsinho, colocava ele, teve oportunidade agora com a contusão do Gabriel Risso, lateral esquerdo. Não, e já vai mal nessa primeira oportunidade que tem com o Nelsinho aí, né? Que confusão, gente. O árbitro é confuso, o VAR também. E o Zé Mário também. E a partida do Zé Mário ruim, a quarta, né? Foi mal contra o Botafogo lá em Ribeirão, foi mal contra o Goiás fora de casa, foi mal contra o CRB no Majestoso e agora é expulso com 20 minutos. Mas a reclamação da Ponte, ela é totalmente aceita. E o árbitro, ele permite. Você vê que o árbitro, ele tá confuso, ele não tem convicção daquilo que ele marcou, porque ele conversa bastante com os jogadores da Ponte. A gente até pede desculpa pro ouvinte, né, que não tá entendendo nada. O jogo tá parado nesse momento, a gente não conseguiu decifrar o que era ainda. Tá bom, a minha visão, tá? A minha visão. O árbitro, ele dá um cartão amarelo pro Zé Mário pela falta cometida. Que levantou o jogador. Ele deu cartão amarelo pela falta cometida. Ele tá de costas e ele escuta alguém reclamar. Ele tá de costas pro lance. Ele escuta alguém reclamar. Ele vira com o cartão na mão e dá cartão pro primeiro que ele vê na frente.
que é o Que Zé é o Zé Mário. Mário. Não sei se a reclamação era do Zé Mário. Ele dá cartão amarelo. Então, pro Zé Mário, são 2 cartões. O VAR chama o árbitro para corrigir. O senhor deu 2 cartões pro mesmo atleta. Mas 16 minutos depois? Aí que tá o problema. Esse é o problema. E o jogo tá parado até agora. Isso chama-se lambança. E você? Lambança do senhor Yuri Elino Ferreira da Cruz, junto com o senhor Rodrigo Carvalhares de Miranda. O que eu Cê falei secou, pra, cê que eu secou, falei pra você Cabela. escrever na frente do nome do Rodrigo Carvalhares? Vem pode problema, falar. vem problema. Escreve aí, vai ter caca. Falei ou não falei? Falou isso mesmo. Vai ter Ó, caca. tá mostrando agora, a TV tá mostrando. A TV tá mostrando o lance da falta. Beleza, cartão amarelo pro Zé Mário. Falta Aos 8 minutos. Aos 8 minutos. Cartão amarelo pro Zé Mário. Você vai ver o lance agora, ali ó, aí continua a reclamação. Ele tá de costas para todos os jogadores da ponte. Vocês vão o ouvinte que tá nos acompanhando, olha lá, ele vira e dá cartão novamente. Ele dá outro cartão pro Zé Mário. E o VAR muito... Lento de pouco, né? 16 minutos depois. Não, e ele completamente perdido, porque ele tinha acabado de advertir o jogador da ponte Ele não com viu? amarelo. Ele não viu que era o jogador? Exatamente. Esse segundo amarelo é completamente desnecessário. O jogador estava reclamando do cartão que ele recebeu e aí ele tomou um outro amarelo. Então, assim, árbitro perdido, péssimo árbitro e prejudica a equipe da ponte. A expulsão da ponte é completamente bizarra. A partir dos 28 minutos, 20 minutos depois, aconteceu a expulsão do Zé Mário. Gente, você que está acompanhando o futebol da CBN Campinas, tá com o radinho ligado aí, ó, aumenta um pouquinho o volume que a gente vai tentar explicar novamente o que aconteceu aqui. Aos 8 minutos de jogo, o Zé Mário comete uma falta. Para cartão, concorda, Gabi? Concordo. Para cartão amarelo. Tomou o cartão amarelo. O árbitro vira de costas para todos os jogadores da ponte. E tem um bolinho, de jogador da ponte. E ele vira de costas. Sim. Alguém reclamou. Pode até ter sido o Zé Mário. Sim. Tava no meio. Pode ter sido o Zé Mário. Ele vira de volta. Valentão. E mais uma vez, dá amarelo de novo pro Zé Mário. E segue o jogo. 20 minutos depois, o que acontece? O VAR fala, o peraí. senhor Rodrigo Carvalhares Miranda, ele fala assim, Muito mas peraí. astuto, muito astuto, hein? Peraí. Ele deu 2 vezes o cartão pro mesmo jogador. 20 minutos depois, gente. Não é possível uma arbitragem de Série B. Não, é uma vergonha. Nacional isso. É uma O vergonha. VAR no Brasil é uma palhaçada, gente. O VAR no Brasil é uma A palhaçada. qualidade é ruim dos dois lados, tanto do árbitro quanto de quem tá no VAR. São despreparados para uma partida. Agora a gente tá com auxílio aqui da televisão. Imagina um torcedor tá no estádio sem entender nada, de repente, depois de 20 minutos, o cara é expulso, ele não sabe por que foi expulso. E quem acompanhou Eurocopa e Copa América vê a outro diferença do VAR entre a Europa e a América. Ponto final, é isso. E aqui o Brasil é na onda da Copa América, ou pior ainda, gente, porque olha, cada dia que passa a gente fica mais assustado com o que acontece com o tal do VAR. Meu Deus do céu! Que coisa, hein? 29 minutos e 40, a bola tá rolando de novo lá no estádio do Curuzu. Olha, ficou aí pelo menos uns 6 minutos parados o jogo neste momento aqui, viu? Vem Paysandu, a ponte com a menos agora, hein? Trabalhando a bola lá pela direita. Quem chega no campo de ataque é o Edilson. Rola a bola mais atrás com o João Vieira. Encontra ali pelo meio o Val Soares. Preparou de longe a batida pra fora do gol. Se perde em linha e fundo, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca, Fábio Scheibe. Levou perigo, um chute do Val Soares de fora da área, a bola passando à esquerda do Pedro Rocha, do Pedrão, que pulou na bola, mas a sorte dele que foi pra fora. Ô Cabelo, aí depois todo esse rolo que teve, Essa lambança, a gente havia falado que o Joilson tinha levado o cartão amarelo, mas na verdade, então, o cartão era pro Zé Mário, retira o cartão do Joilson, que nunca aconteceu. O Zé Mário, então, tomando o segundo amarelo, que culminou na expulsão, né? Então, o Joilson tá limpo na partida ainda. Olha, tem coisas que até Deus duvida. Vamos girar! Tempo e placar do jogo aqui no Futebol na CBN Campinas. 30 minutos e 50 segundos deste primeiro tempo de bola rolando. Mais ou menos bola rolando, viu, gente? O placar da CBN tá assim, ó. Paysandu, 0. Ponte Preta, Também 0. Futebol Globo CBN. Tem falta para Macaca, é lá pela esquerda, tá lá o Elvis para fazer a cobrança, pertinho ali do círculo central do gramado. Vão todo mundo lá pro meio da grande área, meu caro Fábio Scheibe. A Ponte Preta com a oportunidade agora de colocar a bola na área, mas pode ser uma possibilidade boa que tem o Gé no ataque tentando marcar
A Ponte que agora está com 1 a menos, Zé Mário expulso. Falta cobrada, levantamento, vem pra dentro da grande área, subiu de cabeça, o Matheus Silva desvia a bola pra fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Paysandu. Agora, Gabi Castro, você dizia que o Zé Mário, todas as vezes que entrou, ele deu pichotada e essa mais uma vez. Mas como fica a Ponte agora, rapaz, que já estava tomando uma certa pressão do Paysandu com 1 a menos a Macaca? Ela vai ter que abrir o meio campo, né? Porque daí para poder recompor a lateral esquerda, provavelmente puxa ali o Ramon Carvalho, que é um jogador canhoto. É o Igor que tá lá na esquerda agora, olha lá. Tá ajudando, né, o sistema defensivo pontepretano. O Dodô também vai por ali. Olha o Paysandu. Vem bola pro campo, era o Dodô, verdade. Vem Paysandu, faz a finta, cruzamento na área, espalma o goleiro, sobrou com Paulinho Boia, preparou a batida longe do gol. Tava ali, ele olhou o canto esquerdo alto do Pedro Rocha e jogou lá no canto esquerdo alto do estádio, meu caro Fábio Scheibe. Ah, mas que perigo! O atacante do Paysandu, ex-Mirassol, o próprio Paulinho Boia pegou a bola, chutou, estava livre na área, mas chutou mal, longe do gol do Pedro Rocha. E essa vai ser a tônica da partida agora, hein? O Papão pressionando ainda mais. 32 minutos e meio, Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Bota a bola pro campo de ataque, a equipe da Macaca, o lançamento foi feito ali pelo meio, sobe Castro de cabeça, faz o desvio, vem Dodô, toca na bola, joga no peito do Elvis, que tenta a devolução lá na frente pro Zé, briga pela bola, a zaga chega para fazer o corte, o árbitro pega uma falta do Zé, ali em cima do jogador, ali me parece o João Vieira de longe, tá se levantando ali no meio campo da equipe do Paysandu, que já faz a cobrança da falta, vem com o Val Soares, joga a bola lá pela direita, trabalha com o João Vieira, puxa para o campo de ataque, vem carregando, vem descendo, vem buscando espaço ali na frente, mais uma vez, chega o Val Soares, domina, devolve lá pela direita, Edilson, domina a bola, toca no campo de ataque, lá na frente para o Jean Dias, dominou, encarou a marcação, deu uma pedalada à frente do Dodô, volta ali pela meia, Val Soares mais uma vez para fazer o domínio, o Emerson chega para cima dele, devolve lá lado direito com o Edilson. Comete uma falta, mão no rosto ali do jogador da Macaca, que fica caído ali no chão. Agora todos os jogadores da Ponte fazem a pressão, porque querem que tenha revisão no VAR, meu caro Fábio Scheibe. E ganha um tempo também para a Ponte se arrumar. O jogador da Ponte ainda no chão, chega o Emerson ali, chega o próprio Joilson. Ele sente um pouco, tá esfriando a partida. Foi uma mão no rosto ali, mas que não tem necessidade do VAR não, viu? Bola de jogo. Cabela. Pois não. Só para explicar então, para quem está nos acompanhando, como a Ponte após a expulsão do Zé Mário se organizou, né? Igor Inocêncio permanece na lateral direita com os dois zagueiros, Matheus Silva e o Joilson, e aí recuou o Ramon Carvalho então, que é um jogador de meio campo que estava jogando pelo lado esquerdo, recuou para a lateral, ficando com os dois volantes, o Castro e o Emerson, com o Elvis, e aí o Dodô tendo este papel de ajudar um pouquinho mais o sistema defensivo da Ponte Preta e aí isolando o Gé no ataque. Brian Borges faz o domínio pela esquerda, toca no Paulinho Boia, não consegue um domínio legal, o Igor Inocêncio vai pra cima dele, o Paulinho Boia consegue o domínio agora sim, faz o giro, quando faz o passe é nos pés do Igor Inocêncio, toca no Elvis, faz lançamento, lá na frente pro Gé, domina a bola, o Igor tá passando por ele, o Gé faz o lançamento pra área, pro Dodô, forte demais! A visão foi excelente, o passe foi péssimo, porque o Dodô sairia na cara do Diogo Silva. Recupera a bola lá pela direita o Edilson. O Dodô faz a pressão, tenta sair jogando a equipe do Paysandu, mas o passe saiu errado, era uma boa chance da Macaca, hein, Fábio Scheibe? Ah, que pena, né? O Jeff tocou uma bola lançando pro Dodô. Dodô ia entrar na frente do Diogo Silva, mas a bola foi muito forte. A Ponte segue agora 0-0, Paysandu e Ponte Preta. 35 minutos é o primeiro tempo. Bota a bola no campo de ataque, mais uma vez a equipe do Paysandu, ali do lado esquerdo, Brian Borges. Recebe da coxa, domina, coloca no gramado, encosta o Elvis pra cima dele, toca do lado, Casares, pra fazer o domínio, já encontra ali o João Vieira, bota a bola do lado, Casares faz a tabelinha, João Vieira recebe de volta, tenta a batida, explode do Castro, vai lá com o Val Soares, volta a bola ali pra intermediária com o João Vieira mais uma vez, pra fazer o domínio, perna direita, bota no campo de ataque, lado esquerdo, Casares está por ali, o Elvis só vai acompanhando, ele tenta a bola enfiada, ali com o Paulinho Boia, vai programado, o árbitro pega uma falta em cima do Boia, ali pela esquerda, Fábio. Mais uma falta agora perigosa, a Ponte Preta tomando sustos agora, o Casares mais uma vez ajeitando a bola, ele bate muito bem, já fez isso nas equipes passadas, né, no Atlético Mineiro, Fluminense, no Corinthians, bate bem na bola, o camisa 10 equatoriano, vai levar perigo para Macaca. Tá se ajeitando ali para fazer a cobrança da falta, o jogador
o Casares, está lá se ajeitando para fazer a batida. É pela meia esquerda, é falta que favorece a equipe do Paysandu, está preocupado o Pedro Rocha, barreira sendo armada ali dentro da grande área, com os grandalhões, né? Tem ali na barreira, estão ali na barreira o Gé, tem ali também o Matheus Silva, fica ali ao centro da barreira, vai chegando ali o Igor Inocêncio também, jogadores ficam ali, os grandalhões da Macaca. O Igor Inocêncio não é tão grandalhão assim também, né? Não. Grandalhões para Matheus Silva e Gé. Casares na bola, foi para a cobrança da falta, bateu em cima da barreira, voltou com o Casares, tocou com o Paulinho Boia, preparou de longe a batida! Giriguidu! Gol! Do Paysandu! Paulinho Boia, ele marcou, batida de fora da área, canto esquerdo do Pedro Rocha, a 37 minutos deste primeiro tempo. O Paysandu abre o placar, foi lá no cantinho, rente à trave, pro fundo do gol. Pedro Rocha acho que até tocou na bola, hein? Mas a bola foi pro fundo, o gol estufou a rede, deu Ziriguidum para o Paulinho Boia, 1 pro Paysandu, nada para a equipe da Macaca, Fábio Scheibe. Paulinho Boia abrindo o placar pro Papão, depois de um rebote da falta cobrada na barreira, o Casares ajeitou para ele na entrada da área, perto da meia-lua. Paulinho Boia foi, chutou no canto esquerdo do Pedro Rocha, que pulou, mas não conseguiu pegar a bola, quicando à frente do goleiro e entrando no lado esquerdo. 1-0 Papão na Curuzu. Papão faz 1-0 para cima da Macaca. Momento que a Ponte, aos 28 minutos, a Ponte perdeu. Começou a jogar com 10 jogadores. O Zé Mário foi expulso. Depois de uma lambança do árbitro. A gente vai falar mais no intervalo do jogo. 10 minutos depois, a Ponte toma um gol. Ali, batida de longe. Falha na marcação, Ponte Pretana, Gabi Castro. Falha da Ponte no gol, porque era uma bola parada, era uma falta cobrada pelo Casares, então todos os jogadores da Ponte estavam ou na área ou na barreira, e aí não ficou ninguém para o rebote, para a segunda bola, e o Paulinho Boia, que já estava fazendo uma fumaça danada, que já tinha perdido 2 gols, chutado para fora, livre de marcação centralizado, acertou o cantinho do Pedro Rocha, então agora complicou muito a situação da Ponte, porque está atrás do marcador, está com um jogador a menos e não consegue ficar com essa posse de bola, não consegue mais propor o jogo, então a partida agora ficou toda para a equipe do Paysandu. Eu não sei em que momento que eu falei aqui, ou que nós falávamos aqui, que o Matheus Silva tinha chamado a atenção do Castro na marcação. Foi por volta de 15 minutos. E agora, ali à frente, daquela posição ali é Castro e Emerson daquela posição ali, da segunda bola, Gabi. Quem tava ou sai rápido da barreira, ou algum jogador que estava dentro da área e eles não estavam na barreira. Para poder fazer essa marcação para cima do Paulinho Boia, que é um atacante, né? Então, o Nicolas, o Paulinho Boia, os atacantes sempre tem que estar marcado. O Casares estava na cobrança de falta. Então, todo jogador que é perigoso tem que ter alguém por perto. Falhou a Ponte na marcação. E vem Paysandu para cima mais uma vez, é lá pela direita com o Edilson, toca na bola, recua. Trabalha ali com o João Vieira, já fez o passe pro Val Soares, bota na linha de fundo, cruzamento. Vem. Bola foi para fora, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Vamos chegando a 40 minutos deste primeiro tempo. Toque CBN está marcando aí, 40 minutos de bola rolando. É o primeiro tempo do jogo, lá no estádio da Curuzu. 1-0, o Paysandu está ganhando. A Ponte joga com 1 a menos, hein? Desde os 28 minutos do primeiro tempo. E vai ter que enfrentar tudo isso durante todo o segundo tempo com um jogador a menos. A Ponte que vem pro ataque, vem com o Gé, protege bem a bola, tenta a finta, briga pela bola, chega por baixo, Brian Borges comete falta. Foi puxado o Gé ali pelo zagueiro, o Lucas Maia. A falta está anotada, é falta para Macaca. Bom momento para Ponte, Fábio Scheibe. Bom momento, já reclama, foi puxado, sofreu a falta, Elvis está na bola. Uma boa oportunidade para Ponte Preta colocar a bola na área. Perigo para a defesa do Papão. Tá lá o Elvis para fazer a cobrança. Casares está o único jogador que fica numa barragem humana ali. Todo mundo na meia-lua da grande área. O Elvis está na batida. Todo mundo na meia-lua. Quem sabe agora, torcedores da Ponte, aumenta o volume do sonsaço da CBN. Vem comigo. Elvis na cobrança. Levantamento feito lá na segunda trave. Vai passando por todo mundo. Bola vai para fora. Tiro de meta para a equipe do Paysandu. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 41 minutos. Primeiro tempo de jogo, lá no estádio da Curuzu, o placar da CBN tá assim, ó. Paysandu
Ponte Preta. Nada para a equipe da Macaca. Futebol Globo CBN. Vem Paysandu de novo pra cima, com Edilson lá pela direita, vem na diagonal, carregando ali pela meia, dá um tapa na bola, mais atrás, Val Soares, inverte a jogada, lado esquerdo, quem recebe, tentou fazer o domínio, aqui pelo lado esquerdo era o Brian Borges, ele volta com o Casares, devolve ali pela meia, mais uma vez com o Val Soares, tem o João Vieira ali pela direita, ele prefere sozinho, agora deixa a bola ali com o João Vieira, ele vai pra finta em cima do Castro, carrega, bico da grande área, rola a bola com o Val Soares, encontra aberto lá pela direita o João Vieira, pintou o cruzamento na grande área, sobe a zaga da Ponte para fazer o corte com o Joilson, sobra de bola, fora da área, batida pra fora. Sobe demais a chegada. Ali pelo lado esquerdo, quem chegou para fazer a batida no Val Soares. Bola subiu demais, foi para fora, só tiro de meta, Fábio Scheibe. Sem perigo pro Pedro Rocha, o chute por cima do gol. E um detalhe, né, Cabelo, como é importante uma vitória nessa Série B tão equilibrada. O Paysandu com essa vitória indo a 23 pontos no momento, a 3 pontos do G4, o Paysandu na 9ª colocação. Mas para você ver, do primeiro até o 10º, apenas 7 pontos de diferença. Uma Série B muito equilibrada. Nós falávamos a respeito disso, que a Ponte poderia chegar nessa posição, mas quem está chegando é o Paysandu, que antes de começar o jogo tinha os mesmos 20 pontos de Ponte Preta e Paysandu. Meu caro Gabi Castro, só dá Paysandu, hein? Só dá Paysandu depois da expulsão. A Ponte está esperando acabar este primeiro tempo para o técnico Nelsinho Batista conseguir organizar a casa. Vejo o Castro indo para lá e para cá e o Emerson completamente perdido. Então acho que uma alteração pode ser a saída do Emerson, a entrada do Dudu Vieira, porque não estava fazendo uma boa partida e com um a menos, pior ainda. O Castro está tendo que se desdobrar no meio-campo da Ponte, ficando de bobinho ali, porque tem a maioria numérica a equipe do Paysandu. Então a Ponte precisa corrigir este meio-campo, precisa fortalecer para poder não deixar o Paysandu chegar com tanta facilidade assim ao ataque. Bola pra fora, pois não, ô Fábio. A gente sabe que a Ponte não tem lateral esquerdo de ofício no banco de reservas. O Igor Inocente jogou muito tempo por esse lado, também agradou bastante. Pode ser que o Dudu Vieira seja improvisado no segundo tempo, vamos aguardar. Trabalha a bola mais uma vez pro campo de ataque. Paulinho Boia, o autor do gol, rola a bola, Casares de frente para a grande área, encontrou o João Vieira ali na frente, a batida, longe do gol. Pegou embaixo da bola, subiu, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Agora, é engraçado, né? A gente fala em casamento de zagueiro, né? Zagueiro, você tem que ter um casamento pra ser a zaga boa. Tem que ter. Volante também, né? Também. Porque o Castro com o Emerson Santos tava ok. Os últimos 4 jogos da Ponte, sem tirar o último que saiu no comecinho, né? Mas tava bem. Com o Emerson, o casamento não tá legal. Não funcionou. Até agora contra o Paysandu tem muita liberdade ali. O João Vieira finalizando, até o Val Soares chegando. O gol do Paulinho Boia foi centralizado. O Casares com liberdade. Então meio campo da Ponte não tá legal hoje não. Igor Inocente tenta sair com a bola dominada ali, recebe a falta do Paulinho Boia e tem cartão no jogo aí, meu caro Fábio Scheibe. Cartão pro camisa 9 do Paysandu, autor do gol, Paulinho Boia. O jogador que começou no São Paulo, Paulinho Boia, que estava se desentendendo no jogo com os jogadores da Ponte desde o início da partida, tomando cartão amarelo nesse momento. Sai trabalhando a equipe da Macaca, agora o árbitro pega uma falta do Igor Inocêncio, o Elvis reclama, o Igor, ele movimenta a cabeça de forma negativa, está dizendo que pegou na bola, mas a falta é agora para a equipe do Paysandu. Vamos chegando a 45 minutos, vamos ver quanto que vai subir de acréscimos, hein? Tem. Pelo menos uns 7. Nem ele sabe, esse juiz tão perdido. Bom, tem esse detalhe também. Esse comentário é importante. Importante, olha lá. 45 e não apareceu nada de agora sim. 6 de acréscimos neste primeiro tempo. Vamos a 51 minutos dessa primeira etapa. Foi coerente, pelo menos. Verdade, pelo menos isso, né? Eu tava um pouquinho mais... Ou o quarto árbitro ajudou ele. Toca a bola mais uma vez, a equipe do Paysandu que vem pro campo de ataque ali pelo meio. Tentava o toque, o Val Soares briga por ela. O corte é feito do Joilson. Volta com o Val, toca no Joilson. Vem Emerson, rola a bola com o Castro. Faz a abertura ali com o Elvis, que bota no campo de ataque. Lançamento é pela ponta direita. O Gé encarou a marcação do Maia. Tenta a finta, vai pro gramado, pede falta. Bola com a Ponte Preta. Castro faz o domínio. Levantou ali o Gé. O Castro chega no lance, protege a bola. Busca alguém para fazer o passe. Ninguém se apresenta ali para ajudar. Ele volta. Olha só, o Castro pro Matheus Silva. Ele encontrou o Elvis, que faz o passe lá pelo lado esquerdo com o Ramon. Recebe a bola, faz o domínio, coloca no gramado, encosta a marcação do Jean Dias. Ele tenta o cruzamento, bateu em cima do Jean Dias.
Foi pra fora, bola, arremesso é manual pra Macaco, o próprio Ramon na cobrança. Faz o arremesso, joga atrás pra começar de novo ali pro Emerson. Quase perdeu a bola, o Elvis tenta consertar, o Emerson vai pra bola, tenta o passe, perde a bola, recupera o Paysandu, vem contra-golpe. 4 jogadores do Paysandu contra 3 da equipe da Ponte Preta. Recebeu o Jean Dias lá na direita, voltou com o Casares na meia-lua. Bota para o Paulinho Boia, lado esquerdo, fez a finta, preparou, bateu. Longe do gol! Pra sorte da Macaca, o Paulinho Boia foi fominha, tinha o Nicolas no meio da pequena área e tava sozinho o Fábio Scheibe. É, um contra-ataque, 4 jogadores do Paysandu contra 3 da Ponte Preta. O Emerson perdeu a bola ainda no campo de ataque, vem um rápido contra-ataque. A sorte da Ponte Preta que o Paulinho Boia cortou pra esquerda, mas chutou longe do gol do Pedro Rocha. Segue 1-0 o Papão na Curuzu. É, esse tipo de bola perdida, perdeu de novo a Ponte, vem Papão de novo, lá com o Casares, lá pela direita, faz a finta, puxa no meio, pintou o levantamento na área, Pedro Rocha deu um soco na bola, sobrou Paulinho Boia, de fora da grande área, rola ali com o Val Soares, ele domina, ajeita, perna direita, batida, espalma Pedro Rocha! Botou pra fora em escanteio que favorece, não, tá dando um impedimento ali o árbitro, é isso? Impedimento tá impedimento marcado. no ataque, é isso, Fábio Scheibe? Impedimento marcado na volta do Paulinho Boia, ele tava voltando do impedimento. Agora a defesaça do Pedro Rocha, mesmo no valendo, foi muito boa, hein? Um chute do Val Soares de fora da área. Ele é um impedimento ali, um jogador que não participou da jogada agora também, né, Gabi? Tem esse detalhe também, né? Que lambança, hein? Ou se foi no lance anterior e aí deixou o lance correr e depois que ele marcou, mas de fato a arbitragem muito ruim. A Ponte esperando, né? O primeiro tempo terminar, a única jogada até então é lançamento pro Gé, que vai tentando dominar, mas está sendo até agora facilmente dominado pela zaga da equipe do Paysandu. É muito pouco, né? A gente sabe que a Ponte está com 1 a menos, mas vai tendo muitas dificuldades na Curuzu após a expulsão do Zé Mário. Eu estou sem os meus arquivos aqui. Esse árbitro Yuri Elino Ferreira, ele apitou um jogo, eu não me recordo se foi no Brinco de Ouro ou foi no Moisés Lucarelli, e ele também fez lambança. Pode ser. Eu não tenho aqui dos meus arquivos, não estão comigo os meus arquivos aqui para eu dar uma vasculhada, mas eu me lembro dele, se eu não estou enganado, foi no jogo da Ponte, inclusive. O Cabelão. Pois não, ô Fábio. Além da Ponte Preta estar com um jogador a menos, né, a gente percebe o cansaço dos jogadores também, do Paysandu, também da Ponte Preta. Lá em Belém, agora na Curuzu, 31 graus no momento, e lá a gente sabe que é muito úmido, né, também. Acaba cansando mais, jogadores suados, extenuados já nesse primeiro tempo. Ponte Preta que vai ter que correr muito no segundo tempo, sem um jogador, com a expulsão do Zé Mário. Ponte Preta tentando, então, fazer um milagre lá da Curuzu, né. 1-0, o Paysandu tá ganhando, chegamos a 49, vamos a 51 nessa primeira etapa. Arremesso manual cobrado, o Elvis faz o domínio, toca na bola, perde, toca errado. Nicolas fica com a sombra, domina, faz a abertura lá pelo lado direito, pra chegada, lá do João Vieira, carrega da linha de fundo, faz o break, encosta a marcação do Juilson, ele colocou mais atrás com o Casares. Tenta o passe, antecipa bem, pra fazer o corte o Emerson, faz o lançamento pro campo de ataque, vem por baixo. O Lucas Maia pra fazer o corte. Era o zagueiro ali contra o Gé, bola nos pés do zagueiro, que já repõe o Papão no campo de ataque. Nicolas recebeu pela meia, voltou. João Soares dá um tapa na bola, pela esquerda. Brian Borges, de frente para a grande área. Rola a bola com Paulinho Boia, bico da grande área, devolve ali pela meia. Mais uma vez o Val Soares, botou para Casares, tenta a finta, toque é feito. A zaga corta, volta com o João Vieira, devolve lá pela direita com o Edilson. Tem o Dias ali pelo lado direito, ele faz o cruzamento na área. Subiu o Nicolas de cabeça, fez o cabeceio no estilo, mas mal para fora, só tiro de meta, Fabião. Sem perigo, a cabeçada do Nicolas, ele tentava o lado esquerdo do goleiro Pedro Rocha, mas cabeceou fraco, sem direção. Neste momento, o Papão em cima da Ponte Preta até o final desse primeiro tempo, hein? Toque de 50 minutos, estamos girando pela última vez, ou não? Ou não, porque o Pedro Rocha ficou caído ali na área, ali pode ser que podemos ter mais 1 minuto de acréscimo nesse finalzinho de primeira etapa no estádio da Curuzu, lá em Belém do Pará. Tiro de meta para a equipe da Macaca na reposição de bola, Pedro Rocha está por ali, 1-0, o Paysandu está ganhando. Faz a batida, o tiro de meta, joga a bola para o campo de ataque, sobe de cabeça ali pela meia o Val Soares.
Devolve o João Vieira, vem no ataque, Nicolas ajeita com o peito, por ali pro Jean Dias, bota lá na direita com o Casares, recebe a bola, encosta a marcação do Ramon pra cima dele, já faz o domínio, vem o passe é feito, mais uma vez o Edilson recebe lá na ponta direita, todo mundo no meio da grande área, 50 minutos e 50, pintou cruzamento na área, deu um tapa na bola, mais uma vez o Pedro Rocha sobrou, Paulinho Boia, cruzamento na área, passa por todo mundo. Vai saindo em tiro de meta, vai terminar o primeiro tempo no estádio da Curuzu. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo lá no estádio da Curuzu. Paysandu. 1 pro Paysandu. Ponte Preta. 0 para a equipe da Macaca. Jogadores vão descendo o campo ali. Jogadores vão descendo o gramado ali lentamente, com muita tranquilidade e com muito problema, pepino e cabeça quente para Nelsinho Batista. A gente fala daqui a pouquinho, porque os jogadores já estão descendo o gramado, né, Fábio Scheibe? Estão deixando o gramado, os jogadores do Paysandu, o Paysandu que terminou em cima da Ponte Preta, tentando um sufoco ainda, fez o primeiro gol, mas não desanimou não, tentando marcar o segundo, a Ponte Preta com um jogador a menos, a gente lembra que o Zé Mário foi expulso aos 28 do primeiro tempo, e os jogadores saindo agora, ninguém reclama com o juiz, ninguém da Ponte Preta foi ao centro do gramado reclamar com o juiz, o Elvis deve tomar a palavra daqui a pouco para falar com a imprensa também, mas a Ponte Preta que agora tem que mudar esse segundo tempo, panorama do segundo tempo. Nelsinho Batista tem algumas opções no banco de reserva, tem o William goleiro, o Dudu Vieira, o Iago Dias, o João Gabriel, o Cauê, garoto Cauê, o Lucas Bochecha, o Everton Brito, o Thiago Oliveira voltando ao banco da Ponte Preta e também o Nilson Júnior. 1-0 para o Paysandu nesse primeiro tempo e a Ponte Preta reclamando. O Elvis, a gente vê pelas imagens de televisão, reclamando. A gente vê o Elvis ali dando entrevista para televisão e olha, ele tá bravo, hein? O Elvis, ele tá muito bravo, Gabica, mas muito bravo. Com toda a razão, né? Foi algo que eu, pelo menos, nunca tinha visto, né? Depois de 20 minutos... o VAR chamar o árbitro e falar assim, explica o que você fez. Você deu o mesmo cartão pro jogador 2 vezes, então você tem que expulsar. Então 20 minutos depois, que 2 cartões foram aplicados pro Zé Mário, ele acabou sendo expulso. Se é um árbitro, bom, se fosse um Klaus, não teria dado... 2 pro mesmo jogador. Em 10 segundos. Exato. Né? Em 10 segundos. Não teria a experiência Mas de falar. Caso ele tivesse cometido esse erro... hora que ele foi pro VAR, ele falou, não é pro Zé Mário. É pro Joilson. É. Como todo mundo imaginou que fosse. Porque tinha um bolinho de jogadores, não era só o Zé Mário que tivesse falado. Ele limpava a barra dele. Porque se fosse algo grave que o Zé Mário tivesse falado, era expulsão. Fala, peraí, isso aqui que você me falou, você tá expulso direto. Isso. Você me ofendeu, você me agrediu, falou palavra de baixo calão, então é cartão vermelho direto. Não. Ele falou alguma coisa que ele não gostou, deu cartão amarelo. Só que ele tinha acabado de dar cartão pro Zé Mário. Então, assim, lambança do árbitro, bizarro. 20 minutos depois só, o VAR percebeu também. Então, interferência do VAR para este lance. E então o Elvis tem toda a razão de estar bravo com a arbitragem, porque prejudicou muito a Ponte com 1 a menos. A Ponte já estava piorando na partida, ela apenas começou bem, já estava piorando, teve a expulsão e depois ainda toma o gol. Ô Cabela, pois não, Fábio. Mas isso daí pode tornar uma ação até da Ponte Preta, se a Ponte Preta for além com isso, porque não sei se é um erro de direito ou erro de fato, né? Porque dá nada, Fábio. O jogo transcorreu 20 minutos, depois volta um lance. A gente sabe que o VAR só pode atuar até a bola ser tocada novamente após o lance, né? Não dá nada. Não dá nada. Pra time do interior, não dá nada. Mas teria direito, né? Não dá nada, não dá nada. Pode ficar em paz, não dá nada, não dá nada. Infelizmente, não dá. Infelizmente. São 18 horas mais 56 minutos, intervalinho de jogo. Lá em Belém do Pará, no estádio da Curuzu, tá dando Paysandu em 1-0 para cima da Macaca. A gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, tem comentário do jogo, tem detalhes sobre tudo o que aconteceu nesse primeiro tempo. Você que tá chegando, pegou a conversa pela metade, fica aí que daqui a pouquinho a gente explica de novo para você que está no YouTube, para você que está em 99,1 FM aqui no Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo! Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne.
você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Muito bem, já estamos de volta aqui no Central da Bola, intervalo de jogo lá no estádio da Curuzu. 1-0, o Paysandu tá ganhando o jogo, o Paysandu tá fazendo dever de casa, mas ali com uma ajuda muito forte. Sabe aquela criança que vai fazer lição de casa, da escola? Pai, ajuda eu, mãe, ajuda eu. Pois é. Sim. A Ponte poderia ter terminado perdendo no primeiro tempo, ela não estava legal. Não, tem críticas à Ponte também. Mas tem críticas à arbitragem. Mas o árbitro, para você que chegou agora no intervalo, pegou o nosso destaque, ou pegou o finalzinho do primeiro tempo, só para você entender o que aconteceu. Aos 8 minutos do primeiro tempo, o Zé Mário comete uma falta para cartão amarelo. Ele deu um carrinho na lateral, a gente falou aqui que foi desnecessário. A gente até achou que ia pro VAR. O lance, nós até comentamos sobre isso. E até demorou o lance, né? Que a gente falou, será que vai pro VAR? E aí não sei se o VAR já tava achando estranho aquele lance. Exatamente. Aí, na confusão, com muita reclamação, o Zé Mário tomou cartão amarelo, e na confusão, muita reclamação, o árbitro, de costas pros jogadores da Ponte, escuta alguém reclamar. Ele tá de costas. Sim. Ele escutou alguém reclamar. Quando ele vira, é o Zé Mário que tá de frente pra ele, o que ele faz? Dá amarelo de novo pro Zé Mário. E não expulsa. E segue o jogo. Ele nem se tocou que era o mesmo jogador que ele tinha acabado de dar amarelo. Não. O jogo recomeçou, a bola rolou. Por muito tempo. Por 20 minutos. Só isso, gente. Sim. Só 20 minutos. E o VAR para o jogo e fala, ô Yuri, tem um probleminha. Onde? 20 minutos atrás. Pois é. Aí ele vai no VAR. Ele olha, o VAR pergunta, você deu cartão pro mesmo jogador? Porque agora a gente pode ouvir o áudio, né? Pode. Vai ser liberado esse áudio após o jogo. Amanhã, certamente, nós poderemos ouvir. Eu acho que esse áudio é interessante amanhã da gente ouvir, viu? É muito interessante. Ele deve ter sido perguntado, o Yuri, o Rodrigo Carvalhares de Miranda, que é o árbitro do VAR. O Rodrigão perguntou pro Yurão. Yuri, o cartão foi pro camisa 31? O primeiro foi. E o segundo também foi pro 31? Oh, foi também. Então, de acordo com a regra, 2 amarelos é um vermelho. Pois é, aí ele vai lá e dá vermelho. Que lambança. Confusão total, né? Árbitro que já foi afastado, tá? Ele apitou a estreia do Campeonato Brasileiro da Série A entre Corinthians e Atlético Mineiro. Finzinho de abril, na Neoquímica Arena, não faz muito tempo, portanto.
foi mal. A arbitragem teve reclamações dos corintianos, dos atleticanos, porque ele expulsou o Antônio Oliveira, na época treinador do Corinthians, ele expulsou o Bataglia, jogador do Atlético Mineiro. Então, é um árbitro que ficou afastado durante algumas rodadas, passou por uma reciclagem, voltou a apitar e faz uma lambança e complicou a equipe da Ponte por conta dos 2 cartões para o mesmo jogador. Eu tenho mais uma análise para fazer. Jogador que recebe, ou pelo menos vê 3 vezes o cartão amarelo em direção, ele pode pedir música no Fantástico? Poderia, viu? Ele tomou 2 cartões e depois o árbitro mostrou o cartão de novo para ele. Vermelho. E o vermelho. Impressionante. Então, assim, esse é um ponto para ser analisado. Eu acho que a arbitragem prejudicou a Ponte, porque faltou a experiência do árbitro. O Zé Mário, ele estava irritado com o cartão que ele tinha acabado de receber, não precisava ter dado este segundo cartão para o jogador da Ponte. Então faltou a tranquilidade para o árbitro identificar que o jogador acabou de receber um amarelo e é uma reclamação normal. Se o Zé Mário xingou, fez alguma coisa, era expulsão direto, que foi o que o árbitro não fez. Então, portanto, estou partindo do preceito que foi uma reclamação de jogo, como acontece em todos os lances. É o fato 1, a arbitragem é o ponto 1. Ponto 2, para a gente poder analisar aqui. A Ponte ela não está isenta. Ela não está perdendo só porque ela está com um jogador a menos. Ela está perdendo porque, mais uma vez, ela faz uma partida ruim fora de casa. Aquilo que a gente tinha apontado antes da partida começar. Que o técnico Nelson Batista disse que não, que a atuação da Ponte já era parecida em casa e fora de casa, que vinha de 2 empates, então que já era uma outra Ponte Preta. E não é o que nós estamos vendo. Novamente é uma atuação ruim da Ponte fora de casa. Ela teve bons minutos logo no início, tomando conta da partida, com o Gé sendo aquela parede, sendo o centroavante. Teve com 3 minutos o gol perdido pelo Dodô pela direita, em que ele tentou cruzar e não finalizou, sendo que ele estava muito próximo da pequena área. Teve um chute da entrada da área do Elvis, que poderia também ter conseguido marcar o primeiro gol da Ponte. E após este lance do Zé Mário, que até então era um cartão amarelo, o Paysandu entrou no jogo. E entrou no jogo também por conta do Paulinho Boia, que estava fazendo uma fumaça danada pelo lado esquerdo, forçando cartões para a equipe ponte-pretana, finalizando de fora da área. Já tinha perdido 2 oportunidades, sendo que uma delas dentro da área. Muita liberdade para o Casares. A Ponte, nervosa até então, começou a brigar com o Paulinho Boia, começou a fazer faltas próxima da área. O Fábio Chabi até durante a transmissão tinha lembrado: olha o Casares, ele é batedor de falta, a Ponte está dando muita brecha, está dando oportunidade. O Paysandu foi gostando do jogo. E a Ponte ficou sem essa válvula de escape, porque o Dodô não entrou na partida, o Emerson, meio-campista, não entrou na partida, então era uma Ponte que estava mal já na partida. E o Paysandu dominando. A partir do momento que aos 25 minutos o árbitro é chamado pelo VAR, expulsa o Zé Mário, entende o que aconteceu, que ele deu 2 vezes o cartão amarelo para o mesmo jogador, e expulsa o Zé Mário, aí a coisa desanda de vez, porque daí a Ponte se retrai ainda mais. O Ramon Carvalho, que é um homem de meio campo, é deslocado para a lateral esquerda, ela fica apenas com o Castro e com o Emerson para fazer essa marcação, sendo que o Emerson tá mal na partida. E aí, numa falta do Casares, então vacilo da Ponte novamente, na falta marcada pelo Matheus Silva para cima do próprio jogador da equipe do Paysandu. E no rebote, Paulinho Boia, o Casares cobra na barreira, no rebote, Paulinho Boia, nessa segunda bola, sem marcação, acerta o cantinho do Pedro Rocha e marca o primeiro gol. E depois disso, a Ponte ela só se defendeu, era Elvis chutão pro Gé para poder desafogar, mas foi um primeiro tempo muito ruim da Ponte. O que o técnico Nelson Batista precisa pensar para este segundo tempo? Se ele vai manter a formação atual com o Ramon Carvalho improvisado na lateral esquerda, ou se ele vai colocar um lateral de origem, porque ele tem no banco de reservas que é o João Gabriel. Então ele pode colocar o João Gabriel na lateral direita, pode deslocar o Igor Inocêncio para a lateral esquerda, porque ele vai manter uma improvisação com o Ramon Carvalho improvisado, com algum outro jogador lá vai ser, porque a Ponte não tem lateral esquerdo no banco de reservas. E ele volta o Ramon Carvalho para o meio campo, porque daí ele continua com 3 volantes. É algo a se pensar. Ou, uma outra opção, colocar o Dudu Vieira, já que o Emerson tá mal e continua do jeito que tá.
E aí você continua com 2 volantes, mas você tem o Dodô recuando e você precisa colocar o Elvis na partida. Então, certamente o Nelsinho Batista já deve ter pensado nas alternativas, mas algo diferente ele precisa fazer. Se não for com alterações, que seja na postura. Eu entendo que a Ponte tem uma a menos, mas a postura da Ponte já estava muito ruim 11 contra 11 e 11 contra 10. Ela foi facilmente batida pela equipe do Paysandu. Muito bem, são 19 horas e 7 minutinhos, continuamos no intervalo. Olha como o jogo começou às 18 horas, já estamos com 19h07, não começamos o segundo tempo ainda. Fala, Fábio Chaves. E o pessoal aqui, os ouvintes, estão reclamando também dessa situação, pelo 19991869070. O Vini tá falando aqui que pode dar punição, sim. Esse árbitro já foi afastado da primeira rodada da Série A, como disse o Gabi Castro. Quem também manda mensagem pra gente aqui é o Igor Júnior, tá acompanhando a transmissão. O pessoal tá meio indignado aqui com essa situação, viu? Que palhaçada é essa? 20 minutos o VAR entre ação. Ponte deveria sair de campo. Se fosse jogo da Série A, tava terminando. É o Luiz Rosa que tá na bronca aqui, como o Luiz Carlos também no chat do YouTube falando. 20 minutos depois o VAR chama. Que isso, o Paulo Félix também tá aqui, como Cristiano Salvione e o Valdir Félix em Cosmópolis. Todo mundo não entendendo nada, viu, Cabelá? Pois é, o CRB bateu Ituano por 1-0, o América e Amazonas empataram em 0-0 os outros jogos desta tarde da Série B do Campeonato Brasileiro. Tá mexendo ali, o Nelsinho tá mexendo, se eu não me engano, em 2 posições ali. O Nelsinho vai trocar 2 vezes nesse início. Fábio Chaves fala daqui a pouquinho pra gente quem tá saindo e quem tá entrando na equipe da Macaca pro segundo tempo. Bola no centro do gramado, a bola vai rolar. Apita o árbitro! Bola rolando, segundo tempo de jogo para Paysandu e Ponte Preta. Opa! Toca a bola, a equipe do Paysandu vem para o campo de ataque. O lançamento foi feito ali pela direita, o Jean Dias. Chega, já recebe pertinho da linha de fundo. Chega o Igor Inocêncio para cima dele, que tá na lateral esquerda. Faz o corte, sai jogando com ela. O camisa número 2 da equipe da Macaca. Sai trabalhando, vem para o campo de ataque. Toca na bola para o Zé, devolve no Igor. Rola ali pelo meio, vem chegando o Castro. Faz a proteção, o árbitro para o jogo. Pega uma falta, é falta para a Macaca ali pela esquerda. Quem saiu e quem entrou na Macaca, meu caro Fábio Scheibe? Eu vi que o Elvis foi mais cedo pro chuveiro, foi substituído no intervalo, entrou o Everton Brito, 29, e a outra alteração, queria pedir uma ajuda pra vocês aqui, eu não consegui acompanhar. O 20 entrou. O 20 também entrou, então o 20 é o João Gabriel, lateral direito, pra saída do... Agora fica a dúvida, pra saída do Dodô. Dodô saindo, camisa número 7, então, ele tira o Elvis e o Dodô, coloca Everton Brito e João Gabriel, Everton Brito 29, João Gabriel camisa 20. Ele acertou as laterais, colocou o João Gabriel na lateral direita, que é lateral direito de ofício. Sim. E é jovem, então colocou ele lá e jogou o Igor, que tem mais experiência para fazer a esquerda. Que é aquilo que eu tinha dito no meu comentário que ele poderia fazer, então joga o João Gabriel na sua posição de origem, que é o lateral direito, sai do banco de reservas, Igor Inocêncio na lateral esquerda, porque teria que improvisar de qualquer jeito, e aí o Ramon Carvalho volta para o meio campo, volta à trinca então, Castro, Emerson e Ramon Carvalho, os 3 volantes pontepretanos, e aí ele fica com 2 atacantes, com o Gé e com o Everton Brito, fazendo a estreia com a camisa da Ponte, sofreu muito com lesões, atacante que veio da Inter de Limeira e até então não conseguiu estrear. E o meio campo ali sem o Elvis, quem deve fazer a armação no caso de, olha a batida do Papão da Coruzô, pra fora do gol, sai à esquerda do Pedro Rocha, vai pra fora, tá dando escanteio, houve o toque do goleiro da Macaca que fez o desvio, jogou pra fora, escanteio, viu, Fábio Scheibe? Escanteio, o primeiro do Papão, que começa o segundo tempo, como terminou a primeira etapa, pressionando a Macaca em busca do segundo gol. Quem deve fazer esse toque mais refinado no meio, se é que tem, é o Ramon. Ramon Carvalho é o único jogador que tem, porque o Castro não tem essa qualidade, muito menos o Emerson, então vai ficar a cargo do Ramon levar essa bola pro ataque. Escanteio cobrado, levantamento na grande área, desvio pra fora do gol! Sobe o Wanderson de cabeça para fazer o desvio, a bola foi para fora, só tiro de meta, Fábio Scheibe. Mais um lance de perigo pro Papão, que vai pressionando a Macaca, escanteio batido pelo Casares, mais um, subiu o jogador do Papão, mas cabeceou pelo lado direito do goleiro, a bola saindo para fora. Comecinho de segundo tempo, vamos chegando a 3 minutos deste segundo tempo, tá 1-0 para o Paysandu, a Ponte joga com a menos desde os 28 minutos do primeiro tempo, o Zé Mário foi expulso no peito, Matheus Silva recebe, domina, faz a finta, toca do lado, trabalha com o Castro, dá um chapéu
duelaço ali pelo meio, vem o camisa 15 da Macaca, abertura lá pela direita com o Gé, recebe a bola, faz o domínio, encara a marcação, faz a finta, carrega lá pela direita, busca a linha de fundo, faz o break, preparou o cruzamento, vem bola pro meio da área. Chega a zaga para fazer o quarto e era a chegada do Everton Brito ali pelo meio da grande área. O zagueirão chegou antes dele para fazer o quarto. Sai trabalhando o Paysandu que vem para o campo de ataque com o Jean Dias. Carrega aqui pela meia, toca no Nicolas ali no meio campo. Já faz o domínio de frente para a grande área. Abriu lá pelo lado esquerdo, trabalha bem a chegada. Lá do lado esquerdo, quem chegou por ali para fazer o toque. Pegava por baixo ali o Paulinho Boia, bola sobrou pelo meio, vem o goleiro para fazer a defesa, o Pedro Rocha, e bota a ordem na casa da Macaca, Fábio Scheibe. A sorte que o Nicolas, artilheiro Nicolas, falhou ali, chutou o vento, chutou o ar, senão ia ser uma chance perigosíssima, ele estava na marca do pênalti, tentou de perna esquerda, mas furou a bola, não deu em nada, sorte pro Pedro Rocha. Vem trabalhando, sai de bola a equipe da Macaca, lá pelo lado direito, fez o toque lá. Do lado direito, quem vem pelo meio, trabalhando a chegada, saída de bola, tem pressa ali na saída. Meu Deus. Mas o toque péssimo ali no meio, não? Péssimo toque. Nicolas domina, faz abertura. Casares, lado direito, já domina a bola, faz o levantamento para dentro da grande área. Sobe lá dentro o Joilson. Ela vem de frente, sobrou com o João Vieira, abriu lá pelo lado esquerdo. Mais uma vez ali, quem chega é o Paulinho Boia. Toca na bola, devolve mais atrás, começa com o Brian, Paulinho Boia, faz o domínio, Brian tenta a tabela, bola esticada, chega a zaga da ponte para fazer a roubada, fica com ela, tenta sair jogando ali o Everton Brito, vai programado, pede falta, o árbitro nota. É falta que favorece a equipe da Macaca lá pela meia direita. Gabi Castro dizia que o Ramon é que vai fazer essa armação no meio campo, então. Pelo menos é o que parece, né? Precisa ser a válvula de escape do meio campo da Ponte. A gente viu há pouco, né, o Castro dando um passe muito ruim, dando contra-ataque para a equipe do Paysandu. O Emerson também segue perdido em campo. Então, dessa trinca do meio campo vai ficar a cargo do Ramon Carvalho poder desafogar. E aí você tem o Everton Brito sem ritmo de jogo, mas que vai ter que ajudar o G ali na frente, que tá brigando como pode com os atacantes. E o Everton Brito de novo, recebeu outra paulada lá, outra falta em cima dele. Ele foi 2 vezes, em 2 lances, recebeu 2 faltas, o jogo tá parado. E o Everton Brito tá caído lá, meu caro Fábio Scheibe. Tá caído, mais um jogador da Ponte Preta no solo. A Ponte Preta tentando sair um pouco do sufoco. Vai pro ataque e tem uma boa chance agora numa bola que pode ser cruzada para a área. Vai pintar levantamento lá pro meio da grande área. 5 minutos e 40 desse segundo tempo. Tá 1-0. O Paysandu tá ganhando, hein? Macaca fora de casa, encontrando mais uma vez dificuldade. Tá perdendo o jogo por 1-0. Tá em todo o segundo tempo ainda para você acompanhar aqui no futebol da CBN Campinas. É falta para Macaca. É lá pela direita. Vem bola pra grande área. O Igor Inocêncio tá lá de perna direita. De perna canhota, quem chega ali é o Ramon para fazer a batida. Todo mundo na área. Foi pra bola, Ramon levantou, segunda trave. Lá pro Emerson. Não dominou, não bateu. Na verdade, a bola bateu nele, foi pra fora. Só tiro de meta, Fábio. Uma das poucas ações da Ponte Preta nesse segundo tempo. Uma bola que o jogador furou sem perigo nenhum pro goleiro Diogo Silva, que pouco fez no jogo, hein? Vem mais uma vez o Paysandu, bateu Casares e fora da grande área, teve desvio, bola para fora, escanteio. É mais um escanteio para a equipe do Paysandu, é lá pela direita que vai chegando a equipe do Papão, Fábio. Mais uma possibilidade, Casares vai para a bola mais uma vez, deve estar batendo o seu 10º escanteio já, né? Oitavo. Não entendi. Oitavo escanteio, mais uma oportunidade pro Papão. 6 minutos e 50 deste segundo tempo, dá 1-0, Casares está na cobrança pela direita, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá no meio da área, hein? Escanteio pro Paysandu, Casares na bola, levantou, marca do pênalti, sobe a zaga da Ponte, sobra de bola com Paulinho Boia, bateu de fora, pega Pedro Rocha. Bota a ordem da casa da equipe da Macaca que tem pressa na devolução, estica lá no campo de ataque, o lançamento foi feito lá pro Everton Ribeiro, saiu o goleiro. Diogo Silva, acho que eu não foi a primeira vez que eu falei o nome do Diogo Silva, viu, Fábio Scheibe? Exatamente, o que eu tinha falado há pouco, primeira ação do Diogo Silva na partida, pelo menos nesse segundo tempo, segue 1-0 Paysandu em cima da Ponte Preta. Gabi Castro, a Ponte vai jogar toda encolhida para tentar essas bolas esticadas, com certeza, né? E ainda mais sem o Elvis, né? Então você não tem a qualidade no passe de um lançamento, então certamente é chutão pro Everton Brito e também pro Gé para tentar fazer essa parede ou tentar numa bola parada. Então vai ser ataque do Paysandu contra a defesa da Ponte. E se a gente levar em consideração essa saída de bola do Emerson ali à frente da área, é chutão para qualquer lado, né? Não é só para os dois atacantes, não. Exatamente, é chamar a bola de perigo e mandar para longe.
1-0, o Paysandu tá ganhando, em 8 minutos, segundo tempo. Vem bola pra área, levantamento feito forte, a bola chega pela direita, o Edilson recebe, faz de domínio, joga a bola com o Jean Dias, já toca do lado, o passe foi feito pro o Val chegou ali, tenta a finta, perde a bola, o Castro recupera, já faz a ligação com o Gé, lá pelo outro lado, vem chegando pro campo de ataque a equipe da Macaca com o Everton Brito, ele carrega, vem pela meia, o Gé briga pela bola espirrada, chega o zagueiro, dá um bicão na bola, a Ponte tenta apertar mais uma vez, Emerson faz a abertura lá pela direita, o Gé fica caído, pintou o lançamento pra área. O Gé tá caído, o árbitro manda o goleiro Diogo Silva esperar ali, porque tá caído, camisa número 9 da Macaca. Olha, se for só manha do Gé, tomara que não seja, porque a Ponte tava num ataque, num bom ataque. Não, e leitura de jogo equivocada do Igor Inocêncio. Ele tá com a posse de bola e o Gé tá caído, ou seja, não tem absolutamente ninguém na área. O que ele faz? Chuta pra área. Ele chuta pra área. Então, o que ele faz? Joga a bola pro lado, mostra que o Gé precisa do atendimento e a posse de bola continua com a Ponte. Então, ele deu de graça essa posse de bola pro Paysandu e agora o Gé, ele recebe atendimento e posse de bola pro adversário. Então, às vezes, falta esse entendimento pro adversário. Se o Igor Inocêncio viu que o único atacante está no chão, não tem o que fazer com a posse de bola, para a partida para o atendimento do companheiro. Tá jogando com a menos. Exato. Pois é. Olha o Paysandu no ataque de novo, lá pela esquerda com o Brian, toca a bola no Paulinho Boia, recebe a bola rente lateral do campo, tem marcação pra cima dele do João Gabriel, ele vem pela intermediária, devolve ele com o Casares, já faz o lançamento, vem bola pra grande área, é na ponta direita, passa pela área, sobra com o Jean Dias, recebeu, dominou, tentou a devolução pro Edilson, chega a zaga da Ponte pra fazer o quarto e sai jogando ali pela intermediária com o Castro, ele faz a finta, escapa da marcação, vem pra cima dele o João Vieira, na recuperação de bola pro Paysandu que se mantém no campo de ataque lá pela esquerda com o Brian, Paulinho Boia, recebe, domina, faz a finta pra cima do João Gabriel, por todo um lado, chamou do outro, ajeitou, perna direita, devolveu, mais atrás, o toque é feito, curto, Casares, bota pela meia, mais uma vez o trabalho é feito, a batida de fora, pra fora do gol! Chegou o zagueirão Lucas Maia enfiando o pé na bola, foi pra fora, só tiro de meta. Fábio Scheibe. Que petardo, que pancada do jogador do Paysandu, um chute da intermediária de frente pro gol, a bola passando à direita do goleiro Pedro Rocha, levando muito perigo pra Ponte Preta. Que perigo, hein, Cabela? Bola foi pra fora, só tiro de meta, vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 10 minutos e meio, segundo tempo de jogo, 16ª rodada, é a Série B do Campeonato Brasileiro, o placar da CBN tá assim, ó. Paysandu! 1 pro Paysandu, Paulinho Boia marcou no primeiro tempo. Ponte Preta! Nada para a equipe da Macaca. Futebol Globo CBN! Remesso manual para a Macaca lá pela direita, o João Gabriel tá lá para fazer a cobrança e o detalhe é do Fábio Scheibe. Detalhe da camisa do Papão, que a gente trouxe a informação no começo da jornada, essa nova camisa chama-se Guardiã, é o terceiro uniforme, está estreando hoje e é uma coleção, a Guardiã representa a relação do clube com a Amazônia e o povo também da região. Além disso, o Papão vai leiloar essas camisas ao final da partida e toda a arrecadação de fundos vai para a instituição SOS Amazônia, uma bela iniciativa então, devido ao desmatamento que está acontecendo na Amazônia agora, uma bela iniciativa do Papão referente a esse sentido, né, Cabelão? 11 minutos e meio deste segundo tempo, trabalha a bola, sai da equipe do Paysandu, lá pela esquerda o toque é feito, vai sobrando lá com o Paulinho Boia, ele já faz o domínio, tem marcação de longe ali do Everton Brito, ele passa lotado ali pelo Everton Brito, que só tá olhando, hein? Só ficou olhando, vem João Gabriel pra cima do Paulinho Boia, tenta fazer a pressão, briga pela bola, João Gabriel faz o quarto, mas o árbitro pega uma falta e dá cartão pro João Gabriel, meu caro Fábio Scheibe. O João Gabriel que entrou há pouco, entrou no intervalo, já tá amarelado, mais um então da defesa ponte pretana, como aconteceu com o Zé Mário logo no início do primeiro tempo, agora em João Gabriel, camisa 20, amarelado, e é uma oportunidade, mais uma, pro Papão colocar a bola na área. É falta lá pela esquerda, o Paulinho Boia tá na cobrança da falta, lá do lado esquerdo, 12 minutos deste segundo tempo, hein? Vai se ajeitando lá o Casares para fazer a cobrança, vem bola pra área, tá todo mundo lá no meio da área, hein? Todo mundo lá no meio da área. Bom momento mais uma vez para a equipe do Paysandu, aliás, só dá papão no jogo. Vem bola para a grande área, Casares está na cobrança. O árbitro vai fazer a autorização, autorizou, vem bola para a área, passa por todo mundo, vai para fora, tiro de meta. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva.
Ô, Cabela. Ponte sai jogando ali, dá de graça a bola pro Paysandu. Eu não entendi uma alteração do Nelsinho Batista, que foi a entrada do Everton Brito. Porque o Dodô, ele tem mais velocidade que o Everton Brito e ele estava com mais ritmo de jogo. Por mais que eu tivesse criticado que ele sumiu na partida, ele perdeu um gol com 3 minutos e depois não fez absolutamente nada, é um jogador que poderia ajudar muito mais. Digamos que o Dodô tenha pedido para sair, estava mal na partida, sentido alguma coisa. Ele tem o Iago Dias no banco de reservas. O Iago Dias tem mais ritmo de jogo e tem mais velocidade que o Everton Brito, porque ele coloca um jogador que a Ponte está com um a menos e que está sem ritmo de jogo. E que não tá marcando ninguém da lado nenhum ali, ó. Vem mais uma vez a jogada em cima do Everton Brito, vem por baixo, o corte é feito, briga pela bola, a equipe do Paysandu vem pra área, chegou por baixo, o Val Soares tocava, o Matheus Silva tava lá pra fazer a roubada de bola, toca ali pelo meio, desvio de cabeça do Castro, ela sobra com o Gé, tenta a finta, vai programado, pede falta, abre os braços, o árbitro não foi nada, não deu sim, deu a falta, o Gé pede cartão, fica reclamando ali com o árbitro, tá dizendo que é a terceira falta seguida que ele sofre, ninguém toma cartão lá, Fábio Scheibe. Ninguém toma cartão, a Ponte Preta tomando cartão, mas o Paysandu nada, apenas o Paulinho Boia no primeiro tempo, amarelado. Esse lance poderia ter feito uma pressão os jogadores da Ponte para o juiz amarelar o jogador do Papão. Eu acho que foi muito mais migué para ganhar a falta do Gé do que uma falta para cartão, né, Gabi? Exatamente, né? Foi ali, ele chegou no Gé e se jogou o jogador Ponte Pretano, o árbitro foi na dele. O Gé precisa tomar cuidado, né? Porque muitos lances ele cai, não é absolutamente nada, e o árbitro, ele já sabe disso, ele estuda o jogador antes da partida começar, então é uma correção para cima do jogador. Será que esse tal do Yuri, ele que estudou? Esse não. Pelo menos o Zé Mário ele não estudou, né? Não conhecia, pô. 14... Boa, Fábio. É verdade, não estudou não. Confirmado, não estudou para esse jogo. 14h50, vem bola para a área, cruzamento feito, Edilson chegou lá na linha de fundo, preparou o cruzamento, joga na área, vem pro outro lado, lá do outro lado quem tem é o Castro para fazer o quarto e faz o domínio, joga a bola lá com o Everton Brito, tem marcação em cima dele, recua lá no sistema defensivo com o João Gabriel, que também é outro que entrou no intervalo do jogo, tenta o lançamento, Paulinho Boia faz o toque de cabeça, mantém o Papão no campo de ataque, briga pela bola, o Castro ali pela meia, comete falta, o jogo tá parado e vai pitar cartão. De novo, era o Emerson, não era o Castro não, era o Emerson que tá tomando cartão amarelo, meu caro Fábio Scheibe. O Emerson tá tomando cartão amarelo, os jogadores da Ponte reclamam, é o terceiro cartão da Ponte Preta nesta partida, contando com o Zé Mário, evidentemente, e a Ponte Preta que tem muitos jogadores pendurados. Vamos ver se o Emerson estava aqui também na relação. Emerson não estava, mas a Ponte Preta tem 7 jogadores que estão pendurados, tem que tomar cuidado, inclusive o Gé. E pela experiência do Emerson, que também é Santos, né? Esse Emerson é aquele experiente. Sim. Ele tem feito uma partida ruim hoje, né, Gabi? Totalmente fora de ritmo, perdendo facilmente a bola, então a saída de jogo com o Emerson não funciona, tanto é que é o Castro que tem feito isso, não é nem o Ramon Carvalho, é o Castro centralizado que tem feito essa saída de jogo, cometendo muitas faltas. Eu já teria substituído ele há tempos. É falta pro Paysandu, Casares está na cobrança, tem Paulinho Boia do lado. Todo mundo em cima da linha da grande área, não tem barreira armada ali, vai ficando somente o Everton Brito, agora chega o Ramon ali também para a formação da barragem, todo mundo ali na área. É falta para a equipe do Paysandu, 16 minutos e meio, segundo tempo. Casares na cobrança. Toma a distância, o camisa 10, vem bola para a grande área, levantamento feito, a bola tá viva ali pelo meio, toque feito, pega o goleiro! Pedro Rocha! Que susto, hein? Salva a equipe da Macaca. Torcedor levou um susto, hein, Fábio Scheibe? Nos moldes do blackout que teve ontem no mundo inteiro, no mundo global, acontecendo mais uma vez nesse momento, um pisca-pisca, mas a defesa da Ponte foi segura. Bola pro Pedro Rocha, que sai jogando já a Ponte no ataque. Não pode dar blackout a zaga da Ponte, né? Cabela e Fabião tem que estar bem atento aí para poder evitar o segundo gol. E quem sabe lá no ataque dar uma pichotada e aí conseguir fazer o gol de empate. Porque a Ponte, a gente tá criticando bastante o time da Ponte, que tá mal, que não consegue chegar no ataque, que não falou o nome do Diogo Silva, só que só tá 1-0 para a equipe do Paysandu. Então a Ponte, ela tá em campo, ela tá ali. Se
conseguir chegar com um pouquinho mais de qualidade ao ataque, essa bola mais próxima do Gé, ela tem chance de sair com um pontinho da Cruzul. Ponte Mudou. mexeu de novo, fala aí, Fábio Scheibe. Saiu o amarelado Emerson, camisa 18, para a entrada de outro volante, Dudu Vieira, camisa 5, já está na partida. Nelson Batista fazendo mais uma substituição. Tentando ajeitar o meio campo ali, Gabi Castro. Ah, Você é. falou que ele substituiu e não gostou da substituição dele. Tá aí, tá tentando se ajeitar, não é? Já tinha falado no intervalo que eu teria tirado o Emerson, teria colocado o Dudu Vieira. Pior em campo da Ponte, atuação muito ruim. Dudu tem que dar uma outra dinâmica para esse meio campo. Paysandu no ataque, lançamento ali do Jean Dias para a grande área, passa por todo mundo, chega lá do outro lado para botar para fora o João Gabriel. Arremesso manual pro Paysandu, é lá pela esquerda, hein? Vai se ajeitando lá o Papão para fazer a cobrança com as mãos, lá do lado esquerdo que chega o Brian. Faz o arremesso, joga um pouquinho mais atrás para começar de novo ali com o Val Soares, toca no João Vieira, encontra ali pela intermediária, veio trabalhar aqui pelo meio, era o Edilson. Faz a rolada de bola pela direita com o Jean Dias, domina a bola, volta ali pela intermediária, mais uma vez com o João Vieira, já encontra rapidamente o Val Soares, dá um tapa na bola lá pela esquerda para o Brian Borges, devolve lado esquerdo com o Paulinho Boia, encara a marcação do João Gabriel, deu uma pedalada ali, chamou para dançar, bota mais atrás, o trabalho é feito com o Brian que toca no Val Soares, abre pela direita, mais uma vez trabalhando aqui pela direita com o Jean Dias, pedalou, puxou pela meia, preparou a batida, tem marcação do Dudu Vieira para cima dele. E ele sai que nem um carrapato ali, o Dudu Vieira para cima do Jean Dias, faz o quarto e a bola chega lá do outro lado com o Diogo Silva. 19 minutos, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. No ataque, o Papão da Curuzu desce lá pela esquerda, o Brian tenta a finta, vai programado, pede falta, o árbitro diz que não. Na verdade, ele deu a falta do Brian, né? E vai mexer a equipe do Papão da Curuzu, viu, Fábio Scheibe? Vai mexer duas mudanças do Hélio dos Anjos, o camisa 18 e o camisa 15 do Papão. O 18 é o Edinho. O 18 é o Edinho e o 15, o venezuelano Esli Garcia, que põe uma correria aí na partida. O baixinho também, Esli Garcia. Mais um, vamos ver quem vai estar saindo. Quem está saindo é o camisa 9, número 9 do Papão. Paulinho Boia. Paulinho Boia, autor do gol, está indo embora. E entrando, então, o Edinho. E também quem sai é o... Vamos aguardar aqui, já trago a informação, Cabelo. Paulinho Boia foi embora. Foi embora também o Jean Dias. Jean Dias, camisa Isso. 22, e o Paulinho Boia, camisa 9, saíram. Edinho, 18, e Esli Garcia, o venezuelano, já estão no jogo. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 20 minutos de bola rolando. É o segundo tempo de jogo lá no estádio da Curuzu, em Belém do Pará. 16ª rodada, finalzinho, já reta final do primeiro turno. Do placar da CBN tá assim, ó. Paysandu tem um, Paulinho Boia marcou a 37 da primeira etapa. Ponte Preta. A Ponte Preta não tem nada, perdeu o jogador a 28 do primeiro tempo, que foi embora lá. Demar expulso, que lambança do árbitro, hein? Estamos chegando a 21 minutos, quase já um tempo todo com a menos a Ponte em campo. Meu caro Gabi Castro, tá mexendo o Hélio dos Anjos, tá enxergando alguma brecha ali na zaga Ponte Pretana, na marcação Ponte Pretana, para tentar se dar um pouquinho melhor e aumentar o placar. Renovando o oxigênio, né? Porque o Paulinho Boia foi o melhor jogador em campo, foi aquele que tirou o cartão amarelo da Ponte, foi aquele que marcou gol, foi aquele que estava infernizando o João Gabriel, deve ter cansado, e aí ele faz a alteração, tirando o jogador, colocando Esli Garcia, deve jogar ali pelo lado esquerdo, tira o Jean Dias, partida tímida, agora no segundo tempo foi até melhorzinho do que em relação ao primeiro tempo, e coloca o Edinho, que é muito experiente, também atacante de beirada, então renova ali para dar mais um sufoco para a equipe Ponte Pretana. E a Ponte, por outro lado, ela vai suportando a pressão do Paysandu. O que ela quer é isso, ela quer levar o jogo até os 35 minutos e depois ela deve se soltar um pouquinho mais e vai para aquele tudo ou nada. Ou tenta o gol de empate ou acaba tomando o segundo gol no contra-ataque. Então eu vejo a Ponte, por enquanto, só levando o jogo. Ela está se contentando em sendo derrotada por 1-0 porque vai mantendo ela viva na partida. 22, passamos de 22 minutos deste segundo tempo, arremesso manual cobrado pela Macaca, vem ali o Ramon com ela, faz o domínio, encarou bem a marcação, preparou, puxou pela meia, rola a bola lá do outro latinho, o Gé, pela esquerda o passe não foi feito pro Gé, achei muito estranho. O Gé estava sozinho na entrada da área, toca a bola a equipe da Macaca na chegada do campo de ataque, mais uma vez o lançamento foi feito, foi para fora.
Foi pra fora a bola, bateu por último no próprio jogador da Macaca, se perde em linha lateral. Arremesso é pra equipe do Paysandu. Era o Ramon lá, né, Cabelo? O Ramon criando a oportunidade, podia ter passado pro Gé na esquerda, mas tentou a bola pra direita, o zagueiro do Paysandu antecipou, sem perigo pra zaga do Papão. E a cara do Nelsinho Batista nesse passe do Matheus Silva, que acertou as costas do Castro, foi algo impagável. É. Agora achei estranho o Ramon Nacional já. Será que ele achou que o Jé estivesse em impedimento? Ele tentou um efeito surpresa, porque o Jé estava sem ângulo aqui do lado esquerdo, e aí ele tentou o Everton Brito, mas que tá lento, tá sem ritmo de jogo. O zagueiro do Paysandu conseguiu antecipar. A leitura de jogo equivocado, mas tentou fazer o diferente. O Everton Brito ali faz o domínio, já faz a abertura pelo lado esquerdo. O lançamento foi feito pro Igor Inocêncio. Ele tá na lateral esquerda, fez o toque mais atrás, trabalha, chegada, mais uma vez, Everton Brito, bola enfiada na área. Igor Inocêncio com ela, batida, uma sobra de bola pra fora! O Diogo Silva fez uma defesaça, sobra pro Zé, botou pra fora! Linha de fundo, só tiro de meta para a equipe do Papão, numa boa chegada da Macaca pelo lado esquerdo, Fábio Scheibe. Não pode perder esse gol, já com raras oportunidades nessa partida, raras chances para Ponte Preta, uma defesaça do Diogo Silva que deu rebote, o Gé sozinho embaixo da trave, sem goleiro, acabou batendo mal, batendo para fora, por cima. Ele tinha que ter virado o corpo um pouco mais para chutar essa bola cruzada, mas a bola saiu por cima sem perigo, quase a Ponte Preta chegando. E o árbitro acabou dando uma falta ali, a falta do Igor Inocêncio em cima do marcador ali no lateral direito, que é o Edilson que estava no lance ali. Eu não vi falta ali não, Gabi. Nossa, eu também não vi absolutamente nada, então até estranhei, porque o lance correu, o Igor Inocêncio fez a finalização, o Gé no rebote ele acabou chutando para fora, seria uma chance desperdiçada pela Ponte se o árbitro depois não tivesse marcado essa falta. E vem Papão com Edilson aqui pela direita, faz o domínio, puxou perto da canhoça, faz o desvio lá do outro lado do João Gabriel, bota a bola pra fora, porque já preparava uma bicicleta lá, o Wesley Garcia, viu, meu caro Fábio Scheibe? E na Curuzu na semana passada, de bicicleta, de voleio, o Nicolas marcou um golaço contra o Ceará, Wesley Garcia tentando um lance plástico ali, mas o zagueiro da Ponte antecipou e pôs para escanteio mais um pro Papão. Na verdade, a bola ela toca no Wesley Garcia, vai pra fora, tanto tiro de meta. Não, escanteio. Eu achei que tivesse tocado nele sim. Não, o Casares está lá. Em mais um escanteio, hein? É o terceiro na segunda etapa para a equipe do Papão. É lá pela esquerda, vem bola para a grande área. Pintou o levantamento, primeiro pau. Sobe a zaga da Ponte para fazer o corte e bota para fora. É arremesso manual, vai lá pelo lado esquerdo para a equipe do Papão da Curuzu. Quem chega lá para a cobrança é o próprio Casares. Deixa do lado lá para o Brian Borges. O Brian vai tentar fazer o arremesso ali para alguém que chega. O Wesley está próximo ali, tem o Casares também. Lá no meio da grande área tem o Nicolas. Ele busca alguém, quem chega é o Val Soares. E dá uma canelada na bola, joga pra fora, Ponte Preta agradece, sai jogando, o corte é feito ali, o zagueiro Lucas Maia. O tal do Val Soares, ele deu uma, literalmente, na canela. Não, tecnicamente que jogo horroroso, né? Porque o Paysandu também preguiçoso, vencendo por 1-0, tem um jogador a mais, não pressiona tanto a Ponte, fica com a posse de bola mais ali perto do meio campo, e a Ponte com muitos erros de passe, também com a saída do Elvis, caiu tecnicamente, ela vai apenas sobrevivendo na partida. Tabela feita aqui pela direita, o Edilson chega no ataque, chega também por baixo, Ramon. Botou pra fora a bola, arremesso manual pro Paysandu, é lado direito, o câmbio de ataque da equipe do Papão, 26 minutos, segundo tempo. 1-0, tá ganhando a equipe do Paysandu. Sobra de bola com o João Vieira, toca a bola com o Edilson, pintou cruzamento na área, sobe a zaga para fazer o quarto. Casares não consegue o domínio, o Wesley Garcia recua para começar de novo com o Brian. Ele faz o domínio, encontra ali o Val Soares pela intermediária, deu um tapa na bola, o lançamento era pro Edilson, que chega por baixo, é Ramon para dar um bico na bola, joga pro campo de ataque. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vamos chegando a 27 minutos deste segundo tempo. Paysandu 1-0 para cima da Macaca, hein? Trabalha lá pela esquerda mais uma vez o Wesley Garcia, chama para dançar, faz a finta, carrega, vem pelo meio, chega por baixo. O Matheus Silva, que a altura do Matheus Silva perto do Wesley dá quase 2 Wesley. Ele faz o quarto, joga a bola, saída de bola, a equipe da Macaca, tem jogador da Ponte, João Gabriel ficou caído. A Ponte vem para o campo de ataque, lado esquerdo, com o Gé, evita a saída, fica com ela dominada, encosta a marcação para cima dele, ele faz a finta, vem para a área, preparou, bateu, rasteiro! Pega o goleiro Diogo Silva, faz a defesa ali no meio do gol e bota a ordem na casa do Papão. Fábio.
Bota a ordem na casa do Papão, que vai mudar mais uma vez. Vem mais 2 jogadores. Hélio dos Anjos mudando bastante a equipe. Daqui a pouco eu confirmo as substituições. Vai mexer de novo o Hélio dos Anjos. 27 minutos e 40. O Papão tá buscando espaço ali no campo de ataque. Vem com o Casares se ajeitando. Toca na bola pro Val. Já faz a abertura pro Brian, lá pela esquerda. Pertinho da lateral do campo, Everton Ribeiro acompanha a marcação. Ezi Garcia devolve, mais atrás com o Brian. Recua. Val Soares joga a bola com o Maia. Lucas Maia, zagueiro, faz o domínio. Toca na bola ali com o Casares que vem buscar o jogo. A ponte fica toda encolhida. Só fica o Gé no campo de ataque. Lançamento foi feito aqui pela direita. O Edilson recebe do peito, coloca no gramado. Pintou levantamento na área por baixo. João Gabriel tenta fazer o quarto, corta mal. Sobra de bola mais uma vez com o Paysandu. Casares com ela. Devolve mais atrás. Trabalha com o Val Soares. Cruzamento feito na área. Sobe de cabeça a zaga Ponte Pretana para fazer a roubada de bola. Fica com ela. Dodô Vieira fica caído. A Ponte levava vantagem na saída, o árbitro manda parar o jogo, vai chamar alguém ali para ou chamar atenção ou dar cartão, meu caro Fábio Scheibe. Ele falou que pela sequência de faltas vai dar cartão pro jogador do Papão, Val Soares, camisa 30, então tomando cartão pela sequência de faltas. Quando tiver um tempinho aqui, eu quero trazer uma informação aqui, uma pergunta do ouvinte mandando mensagem aqui pra gente, viu, Cabelão? Aproveite, Fábio Scheibe. O Eli tá mandando mensagem aqui pra gente, vocês souberem, uma curiosidade, caso o Banco da Ponte tivesse percebido a aplicação dos 2 cartões amarelos para o Zé Mário e ele fosse substituído, mesmo assim haveria expulsão? Boa pergunta. Boa pergunta. Haveria expulsão, só que se a alteração já tivesse acontecido, ele seria expulso no banco de reservas. Sim, prejuízo a menos. E prejuízo a menos para a Ponte, e só o Zé Mário não poderia atuar na próxima rodada. A pergunta é, será que os jogadores em campo perceberam que era para ele novamente? Porque a lambança foi muito grande. Eu acho que ninguém percebeu, nem o Zé Mário percebeu. Porque assim, o jogador acaba de tomar cartão, ele acabou de tomar cartão, aí sobe um outro cartão de frente pra ele acha que alguém que tá do lado, atrás, alguma coisa. O que ele tá reforçando, o cartão é pra você, hein? Eu dei pra você, não pra outro. Eu tive essa impressão na hora, viu? Mas, lambança feita, lambança registrada. Pois é. O Brian Borges está deixando o campo, o lateral esquerdo, camisa 21 do Papão, para a entrada do 34. O 34 já confirmo aqui para você. Léo Pereira, então, em campo. O Papão que fez mais 2 substituições, daqui a pouco eu confirmo. Pois é, mais 3, viu? Vai anotando aí, mais 3. Olha lá. Além do Brian que saiu? Não. Mais 2. João Vieira e o Casares também saíram, tá? O camisa 8 e o camisa 10. Muito bem. O 10 saiu, o 8 saiu e entrou o 28 e o 5. Também. 30 minutos, toque, CBN tá marcando aí, vem bola pro ataque, mais uma vez o Papão. Vem trabalhando a bola, vem chegando no campo de ataque, lançamento foi feito ali pela direita, quem recebe e faz o domínio é Wanderson. O zagueiro que vem pro campo de ataque trabalha ali pela intermediária. Val Soares recebe, devolve pela meia direita. Fez o passe, vem carregando pro campo de ataque, a equipe do Papão da Curuzu. Bota na frente, tabelinha feita, bola pra fora. Só arremesso manual, o árbitro dando uma falta do Igor Inocência, é falta que favorece a equipe da Macaca ali, falta em cima do Edinho, é falta para a equipe do Papão. Fábio Scheibe. Falta para cima do Papão, mais uma oportunidade da bola ir para a área, essa bola rondando a área da Ponte Preta, essas faltas muito próximas ali da intermediária da parte esquerda da partida. A Ponte Preta tem que tomar cuidado para não sofrer o segundo. Fábio Scheibe, o 28, quem que é o 28 do Papão da Curuzu? O 28 é exatamente o Leandro Vilela, que entrou no lugar do João Vieira, viu? E confirmam também o 5 que está em jogo do Papão da Curuzu, por favor. O 5 é o Netinho. O Netinho entrou no lugar do 10 Casares, trazendo então as informações sobre as substituições do Papão. É falta que favorece, tá ali o Netinho na cobrança. Vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio, 31 minutos e meio desse segundo tempo, tá 1-0 Paysandu. Netinho na cobrança, perna direita, vem bola pra área, pintou levantamento, segunda trave, desvio de cabeça, explodiu no travessão! Chega Gé, dá um bico na bola, joga pro campo de ataque, ela vai sobrando ali pela intermediária, devolve a bola pro campo de ataque, a equipe do Paysandu, vem com o Edinho, faz o domínio, o árbitro para o jogo, pega uma falta para a equipe da Macaca, falta de ataque do Paysandu. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Chegamos a 32 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo. 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois dessa só vão faltar 3 rodadas para o término do primeiro turno, hein? Gente, muita coisa tem que acontecer nessas 3 rodadas ainda. Placar CBN tá assim, ó. Paysandu 1, Ponte Preta 0. Futebol Globo CBN. Cabelo.
Pois não. A gente já tá chegando próximo ao final do jogo, 32 minutos. 2 alterações que eu faria, que seria a última da Ponte, que eu sei que o Nelsinho Batista não vai fazer. Eu tiraria o Everton Brito porque não funcionou. E eu sei que ele não vai fazer essa alteração porque ele colocou no decorrer da partida, poderia até queimar o atleta. Mas eu tiraria o Everton Brito, que em nada contribuiu, colocaria o Iago Dias. E eu faria uma outra alteração, que essa é um pouquinho mais ousada, que é o jovem Cauê, pela primeira vez quando no banco de reservas, é um ponta que está se destacando no sub-20 da Ponte, e tiraria o Castro. Então, eu deixaria só os 2 volantes, o Dudu Vieira junto com o Ramon Carvalho, e colocaria mais atacante, porque o Iago Dias, ele puxaria contra-ataque, ele seria rápido e ainda teria o Cauê para poder ajudar o Gé no ataque da Ponte. E a Ponte vem no contra-golpe justamente porque o Gabi tá falando, o Castro tentou puxar o contra-golpe ali, só que não tem velocidade. Então ele brecou, e não fez tem o passe também lá do outro lado, também não fez o passe porque ele jogou para fora, o João Gabriel passou lotado, não achou nada de graça, bola em arremesso manual para a equipe do Paysandu. A impressão que se dá, né, Cabelo, desculpa interrompê-lo, é que o time já tá pregado, né? Tanto o Paysandu, que agora tem umas opções, mas joga por aí também, é a Ponte Preta. E a Ponte Preta que faz mais uma substituição, saindo o camisa número 21, Ramon, para a entrada do camisa 11, Iago Dias, que era uma das opções também do Nelsinho antes da partida, mas entrando apenas aos 33 do segundo tempo, Iago Dias no lugar do Ramon. Foi Está parecido. ouvindo a CBN, Nelsinho Dias está ouvindo. Foi parecido. Todas as alterações... Ligado no somzão da CBN. Um pouquinho antes eu teria feito todas elas, só que eu não teria tirado o Ramon, porque o Ramon, ele tá ajudando o Igor Inocêncio, que tá improvisado na esquerda. Tem sido importante essa dobra do Ramon para o Igor Inocêncio. Mas eu acho que cansou, hein? Também pode ser isso, mas correu pra caramba. O problema é que não tem funcionado essa saída de bola com o Castro, ele perde todas as bolas, ele não tem a qualidade para sair jogando, ele não tem a qualidade do passe e também do lançamento. Ele é bom ali no desarme, né? Ele encaixou ali como volante da Ponte, mas agora que a Ponte está precisando de qualidade para fazer com que essa bola chegue ao ataque, o Ramon é melhor do que ele. Mas enfim, se cansou, ok, tira um volante, coloca um atacante. Então a Ponte vai encerrar a partida com 2 volantes e 3 atacantes. Ela vai encerrar com o Castro e com o Ramon Carvalho e com 3 atacantes. O Gé centralizado, o Everton Brito na direita e o Iago Dias provavelmente na esquerda, tentando explorar essa velocidade. E a maca foi acionada, hein, Cabela? O Edinho tá caído ali, ele teve um encontrão com o Matheus Silva e acabou sentindo ali e tá caído, e a maca tá em campo. Departamento médico do Paysandu também em campo para o atendimento do camisa 18 da equipe do Papão da Curuçu. Vamos girar? Não girar não é girar. É Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Se o árbitro pode fazer lambança, eu também posso me enganar, combina? E a sua foi pequeniníssima, Cabelo. Mas tem crédito, Cabelo. Perto da dele, não? Meu Deus! 35 minutos e 40 é o segundo tempo, o jogo tá parado ainda, a bola foi reposta só agora, tá rolando de novo para a equipe do Paysandu, sai jogando com o Val Soares ali pela intermediária, vem pro campo de ataque, tenta o toque, chega por baixo, marcação Ponte Pretana para fazer o corte, o Igor Inocêncio já recebe na frente, ele bota a velocidade, tenta a finta, vai programado, é falta, leva vantagem a equipe da Macaca, bola sobra lá pela direita, mais uma vez, João Gabriel fintou, preparou, bateu perto da canhota, para fora do gol! Bola subiu, passa ali perto do travessão do goleiro Diogo Silva, mas vai pra fora, só tiro de meta, Fábio. O João Gabriel que trouxe pra esquerda, chutou de fora da área, a bola por cima do Diogo Silva, goleiro do Papão, e a Ponte que podia ter tido uma falta antes, mas na vantagem o João Gabriel pegou a bola e chutou por cima do gol, uma das raras oportunidades da Ponte Preta nesse segundo tempo. Puxou pra perna que não é boa dele, né, Gabi? A bola escapou um pouquinho, né, da hora de finalizar, e aí pra não sofrer o desarme, ele ainda conseguiu, fez a finalização. Tem que tentar. Perdido por 1, perdido por 2. Então acho que a Ponte precisa ir mais ao ataque. Só 2, Por 3 já é muito, porque daí prejudica o saldo de gols. Mas por 1 e por 2 dá na mesma, na minha visão. Então a Ponte precisa atacar, tentar buscar este empate. Porque é o que eu falei, durante todo o segundo tempo ela só sobreviveu. Agora ela precisa viver um pouquinho em busca de deixar um pontinho fora.
37 minutos deste segundo tempo, 1-0, Paysandu tá ganhando o jogo. A Ponte joga com a menos desde os 28 minutos do primeiro tempo. Zé Mário foi expulso, trabalha a série de bola a equipe do Paysandu na bola recuada, começa de novo com o Lucas Maia. Bola pela esquerda, quem chega por ali é o Netinho para fazer o domínio, faz a finta para cima do Castro, breca de um lado, carrega do outro, busca alguém pro passe, tem o Edilson, ele quem recebe, já faz o domínio, devolve ali pela intermediária, trabalhando a bola a equipe do Paysandu, tocando a Ponte Preta fechadinha, ele tenta o passe ali pela meia, era pro Edinho, chega a zaga da Ponte, faz o corte, mais uma vez por baixo, Leandro Vilela tenta o toque, bola espirrada, vem pela direita, forte para fora. Só arremesso manual para a equipe da Macaca, lado esquerdo, campo defensivo, com 37 minutos e 40 deste segundo tempo. 1-0, a Ponte está perdendo o jogo lá na Curuzu. Arremesso manual ali para o Igor Inocêncio. Faz o arremesso, joga no campo de ataque. O lançamento foi feito, passa por todo mundo. O Iago Dias vai fazer uma pressão ali para cima do Lucas Maia. Lucas Maia recua com o Diogo Silva. Faz o domínio, sai jogando o goleiro, devolve ali pela intermediária com o Leandro Vilela, vem para o campo de ataque, faz o passe pela direita, o Edilson, para fazer o domínio, já carrega, tenta imprimir velocidade, encontra o Edinho aberto pela direita, o Igor Inocêncio encosta a marcação, ele puxa pela meia, Netinho, na sobra de bola, ficou com ela, protegeu, girou, escapou da marcação do Iago Dias, de cavadinho, o lançamento é lá pro Esli, domina a bola, encarou, puxou pela meia, tentou a batida, tem marcação em cima dele do Everton Brito, na roubada de bola, tenta sair jogando, é falta nele, o árbitro diz que não, sobra de bola, batida, foi pra fora do gol, pelo menos eu acho, né, porque ninguém mostrou nada ali, o árbitro para chamar a atenção do jogador da Ponte Preta que ficou caído, que pra mim sofreu falta, Fábio Scheibe. O árbitro mais preocupado em dar bronca no zagueiro da Ponte Preta do que seguir o lance, a bola seguiu, ele deixou o Paysandu bater, a bola saiu pro lado direito do Pedro Rocha, mas no final deu uma bronca ali no jogador da Ponte Preta, mais preocupado com isso do que o segmento do lance. Só tiro de meta para Macaca, 38 minutos, agora 39. Ponte tenta chegar no campo de ataque, perde a bola, recupera ali pela meio, o trabalho é feito pelo Joilson, já joga no campo de ataque, lançamento do Everton Brito, é pro Gela na ponta direita, quem chega por baixo é o Lucas Maia, faz o corte, dá um bico da bola, joga pro campo de ataque, vem de cabeça de novo o Everton Brito para fazer o corte, sobra de bola com Nicolas na cara do Pedro Rocha, batida para fora do gol! Bola pra fora, tiro de meta para a equipe da Macaca, Fábio Scheibe. O capitão do Paysandu não costuma perder esses gols, uma bola que sobrou para ele num bate-rebate de cabeça, ele saiu na frente do Pedro Rocha, livre, não estava impedido, mas chutou rente à trave, uma bola muito perigosa, mas acabou não entrando, a Ponte Preta agradece, segue 1-0, mas um lance muito perigoso do Nicolas agora, o Cavani da Amazônia. Teve desvio ali, a bola foi pra fora, tá achando que foi escanteio ali, viu? O árbitro deve ter dado escanteio no toque feito ali do desvio do goleiro Pedro Rocha, exatamente. Exatamente, escanteio. É o 10º escanteio do jogo para a equipe do Papão da Curuçu, é lá pela esquerda, vem bola pra grande área, tá lá o Netinho na cobrança, perna direita, levantamento fechado, subiu o Pedro Rocha, fez o quarto, bate e rebate, tá viva, a bola ali pelo meio, batida pra fora do gol. Mas a batida foi do Joilson. Que confusão. A batida foi do Joilson contra a meta do próprio Pedro Rocha, Fábio Scheibe. Chutou pra frente, a bola foi pra trás e acabou encobrindo. A sorte que foi por cima do gol. Mais um escanteio, 11º pro Papão nesse jogo. Netinho na cobrança de mais o esquinado que favorece a equipe do Paysandu. Vem bola pra área, pintou levantamento, segunda trave. Igor Inocêncio tava lá sozinho pra fazer o quarto, ela sobra com o Esli, invade a área, joga a bola pra dentro da grande área, subiu o Pedro Rocha, fez o quarto, sobra de bola, batida, Pedro Rocha. Wanderson, na batida, explodiu em cima do goleirão da equipe da Macaca, bola pra fora, outro escanteio para a equipe do Paysandu, dessa vez é pela direita, Fábio Scheibe. A pressão aumenta, a bola ficou pererecando na área, bola do lado esquerdo, bola do lado direito, o Pedrão não encontrou ela no cruzamento, mas saiu muito bem no pé do jogador do Papão, que chutou, a bola bateu na perna do Pedro Rocha e saiu para o 12º escanteio do Paysandu na partida. Agora, Cabela, a saída de bola do Pedro Rocha é algo que precisa ser corrigido, não é a primeira vez, o goleiro pontepretano tem essa dificuldade, ele sai do gol, ele não acha nada e ele pode prejudicar a Ponte. Nesse lance depois ele conseguiu se restabelecer e fazer a defesa, mas é um problema que ele tem. Tá lá o Edinho de novo na cobrança de mais um escanteio, 12º para a equipe do Papão, pintou levantamento lá na grande área, desvio de cabeça para fora, só tiro de meta, que favorece a equipe da Macaca Futebol Clube CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva.
Tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Lá o Pedro Rocha despacha para o campo de ataque. Sobra de bola pela direita com o Igor Inocêncio. Fez o passe de volta. Rouba a bola a equipe do Paysandu com o Edinho. Fez o domínio, carrega, vem pela intermediária, bico da grande área, preparou a batida, a zaga da ponte estava lá para fazer o corte, sobra de bola, ali pela meia, trabalha mais uma vez a chegada da equipe do Paysandu, mas tem falta. Falta em cima do Castro, o jogo está parado, é falta para Macaca, Fábio Scheibe. Falta no setor defensivo para a Ponte que tenta algo diferente nesse final do jogo. Ponte Preta perdendo por 1-0, tentando algo diferente. A Ponte que sente muito a falta do Zé Mário expulso ainda na primeira etapa. Mais ou menos, Fábio. Sente a falta de um jogador. Então. Aí, ok, concordo contigo. Aí sim, né, Gabi? Que maldade, mas é verdade, tava muito mal o Zé Mário. Ó a Ponte. A Ponte no ataque, lado esquerdo, Everton Brito tentou. Cruzamento para fora. Foi escorregar. Ele tá jogando com aquele pneu, antigamente a gente falava pneu biscoito para chuva, né? Isso. E o gramado tá seco, ele escorregou. Pneu equivocado. Exatamente. Tinha que estar ali com o pneu slick, né? Que é o próprio para piso seco. Tô certo? Corretíssimo. Muito bem. 43 minutos é o segundo tempo, 1-0, Paysandu tá ganhando. Vem pro ataque, lançamento foi feito. O Nicolas corre para evitar a saída pela ponta direita, correu, conseguiu fazer o corte, fica com ela, domina a bola. Tem marcação em cima dele, ali do Joilson, chamou para dançar de um lado, do outro, procurou espaço, brecou, girou o corpo, toca a bola aqui, renta a lateral do campo, vem mais uma vez o Joilson, fez o passe do lado, Nicolas recebe, devolve a bola, o Edinho tá por ali, pro domínio, recua mais atrás para começar de novo com o Leandro Vilela, rola a bola com o Netinho, que bota a bola lá do outro lado, quem vem pro ataque é o Lucas Maia, zagueirão, faz o passe lá pelo lado esquerdo, por ali, quem chega lá do outro lado é o Léo Pereira, domina, devolve pela meia, o Netinho, tá com ela, fez o passe, Vilela recebe a bola na frente da grande área, 43 minutos e 50. É o segundo tempo, tá 1-0 Paysandu, jogando com um a mais desde os 28 do primeiro tempo. Tá se beneficiando, a Ponte Preta vai se segurando para não tomar o segundo gol. Trabalha de um lado e outro o Netinho, rola a bola pelo círculo central do gramado, Vilela, tá ali o Leandro Vilela para fazer o domínio. Ele carrega pela meia, vai para a tabela, bola enfiada. No ataque, lá pela ponta direita, Leandro Vilela, cruzamento foi feito, a sobra de bola, batida pelo Esli, longe do gol. Enfiou o pé na cara da bola, subiu demais, caiu lá no Mangueirão essa, Fábio Scheibe. No Mangueirão, no mercado Ver o Peso também, onde se vende açaí, vende castanha, muitas outras iguarias também lá da região do norte do país. Mais uma oportunidade, o venezuelano não bateu na bola, venezuelano que lembra o compatriota dele, né, o Soteldo, pelo tamanho, lembra? Mas pela habilidade, faz fumaça também esse baixinho venezuelano. Vamos chegando a 45, vamos ver quanto vai dar de acréscimo, quanto vai dar de acréscimo o árbitro do jogo nesse finalzinho de partida, tá 1-0 para a equipe do Paysandu. Sobra de bola com o Iago Dias, lado esquerdo, carrega a bola na linha de fundo, acabou saindo com bola e tudo, tiro de meta para a equipe do Paysandu, que tem pressa, hein? 6. Vai chegar ali, passamos de 45, o toque tá marcando 45. Vai trabalhando a bola mais uma vez lá o Esli pela esquerda. Vem pela meia, vem carregando a bola, toca nela, passe feito ali pela intermediária, quem chega é o Edinho, de frente para a grande área, Ponte Preta vai se segurando, vem no ataque, lado direito, recebeu por ali o Val Soares, vem com o cruzamento, chega Joilson. Ele faz o corte, joga a bola para fora, escanteio para a equipe do Paysandu, Fábio Scheibe. 13º, né, Cabela? Isso. 13º, então, escanteio. Na verdade, não deu escanteio, não, deu impedimento. A Ponte Preta, então, pode apagar aí o 13º. Agora não dá pra apagar. Não é mais o computador, é deu impedimento, a Ponte tem a posse de bola, vai tentar algo nesse final da partida, né? Ô Gabi, finalzinho de jogo, já vamos a 51 nesse finalzinho de jogo. Tem alguma coisa boa que tira do jogo a equipe da Ponte? Ah, muito pouco, né? Praticamente nada. Atuação individual de ninguém. O Jé tentou, se esforçou, mas muito isolado na frente. Meio campo da Ponte hoje não funcionou. O sistema defensivo, Matheus Silva foi melhor do que o Joilson. Acho que o Joilson sentindo o ritmo de jogo. Pedro Rocha falhando. Então mais uma atuação ruim da Ponte fora de casa. Tem um atenuante, a justificativa, isso a gente leva em consideração, que está com um a menos, então é difícil jogar na Curuzu, o Paysandu não perde há um ano, agora vai para 13 vitórias e 5 empates em 18 jogos desde então, mas a atuação da Ponte no geral foi bem ruim novamente. Bem, mais uma vez o Paysandu chega por baixo, Igor Inocêncio, então bicando a bola, joga para o campo de ataque, lá do outro lado só tem o Everton Brito, encarando ali o Lucas Maia, que domina, recua com o Diogo Silva, o goleiro, para fazer o domínio, está jogando ali para a intermediária com o Vilela.
Leandro Vilela vem buscar o jogo. Tem o Netinho aberto aqui pela meia. Ele já faz o domínio, carrega para o campo de ataque, dá um tapa na bola do lado com o Edinho. Netinho e Edinho. Edinho domina, toca no Edilson, na ponta direita, 47. Sobra de bola, o Edilson vem cruzamento para a grande área, chega por baixo. Bateu Silva para fazer o corte. Joga pra fora, escanteio. Esse não precisa marcar, hein? Esse é o 13º, esse saiu mesmo. Escanteio pra equipe do Paysandu, Fábio Scheibe. Já estava marcado, então, já estava prevendo o que ia acontecer. É bola perigosa pra Ponte Preta mais uma vez. Vamos até 51 minutos. O Papão vai vencendo a Ponte 1-0 na Curuzu. É pela direita, a cobrança no esquinado, 13º no jogo. E nenhum pra Ponte Preta, viu? Nenhum escanteio pra equipe da Macaca. 13 pra equipe do Paysandu. Vai para a cobrança do escanteio o Netinho. Vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro. Pintou o levantamento ali pelo meio. Pedro Rocha foi lá, deu um soco na bola, ela sobra com o Sli. Devolve lá no sistema defensivo para sair jogando. Vem trabalhando com o Léo Pereira. Bota ali pela meia. Lançamento foi feito pro Sli. Sobe de cabeça o João Gabriel para fazer o corte. Briga por ela ali no meio o Leandro Vilela. Sobra lá com o Léo Pereira, lado esquerdo, para fazer o domínio. 48 minutos é o segundo tempo. 1-0, Paysandu tá ganhando. Trabalha a bola com o Leandro Vilela. O Lucas Maia recebe lá no sistema defensivo e devolve a bola lá no Diogo Silva. Aí tocando a bola a equipe do Paysandu, que tá aí feliz também com esse resultado, viu, Gabi? Tá tocando lá, tá feliz com o resultado. Certamente, vitória por 1-0, chegando na primeira parte da tabela de classificação. Durante toda a Série B até então, estava ou na zona de rebaixamento ou próximo dela e pela primeira vez aparece na parte de cima da tabela. O Paysandu vai se recuperando, teve contratação, né? O Casares chegando recentemente, já tem o Nicolas que é artilheiro da equipe, então o Paysandu vai se encontrando na competição com o técnico Hélio dos Anjos. 48 minutos e 40, vem Ponte Preta no campo de ataque, Gé recebe, faz o domínio, coloca no gramado, tem marcação pra cima dele, gira o corpo, vai pro gramado, é falta. É falta que favorece a equipe da Macaca, quem sabe agora, hein, torcedor? Pintou cartãozinho ali pro Wanderson, hein? Amarelinho pro Wanderson, zagueiro da equipe do Paysandu, cometeu falta em cima do Gé, o Gé cai, a falta é pra Macaca, vai pintar bom momento pra Ponte, quem sabe agora, hein? Quem sabe agora, hein, torcedor da Macaca? É falta para a Macaca ali pela meia esquerda. Vai chegando o Igor Inocêncio para a cobrança, Fábio Scheibe. Vai chegando o Inocêncio, vai pôr de perna direita para a área. Coloca todos os jogadores da Ponte Preta na área da adversária. Pode ser uma boa oportunidade para empatar nesse finalzinho do jogo, hein? Igor Inocêncio está na cobrança, 49,5. Vem bola para a grande área. Tá preocupado lá o Diogo Silva. O Igor Inocêncio está na cobrança. Toma a distância, lado esquerdo e perna direita, vai pra bola, faz o levantamento, joga na grande área, sobe a zaga, faz o corte de primeira, bola tá sobrando ali com o Netinho, briga por ela o Everton Brito, fica com ela, domina a bola, o jogador da equipe do Paysandu, dá um bico, joga em direção ao campo de ataque, Nicolas, já faz o recebimento, domina, coloca no gramado, gira o corpo, 40, vamos chegando a 50 minutos, vamos entrar no giro pela última vez do ponteiro do cronômetro, já passamos de 50, vem pela meia, Val Soares, recebe a bola, domina, Paysandu, vem pro ataque, trabalhando, Edilson, recebe, meia direita, tem o Edinho aberto da ponta direita, ele quem recebe, para fazer o domínio, preparou o cruzamento, devolveu ali na entrada, grande área, batida, para fora do gol! Ela se perde em linha de fundo, não foi gol porque ela não tinha o endereço. O Pedro Rocha não chegaria nessa bola, Fábio Scheibe. Já estava vendido o Pedro Rocha, ficou torcendo para a bola ir para fora. Um chute, mais um da entrada da área do Papão. A bola caprichosamente saiu e a Ponte segue perdendo por 1-0, finalzinho de partida. Vai terminar o jogo no estádio da Curuzu. 1-0, Paysandu. Tá ganhando o jogo o Papão. A Ponte jogando com um a menos desde os 28 minutos da primeira etapa. Vem Macaca pro campo de ataque, recebe Everton Brito, lado esquerdo. Ajeitou perna direita, lançamento, vem pra grande área. Bola foi pra fora, só tiro de meta, que favorece a equipe do Papão da Curuzu. O árbitro vai pedir a bola, vai terminar o jogo. O árbitro da partida está tendo revisão do VAR ali nessa chegada do Iago Dias. Ele está mandando colocar a bola na marca da cobrança do tiro de meta. Mas está chegando ali o Iago Dias. Não foi nada. Não foi nada ali no lance. O Iago Dias ele tenta se atirar para tentar chegar na bola. O árbitro apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo. Lá no estádio da Curuzu. Deu Paysandu. 1-0 para cima da Macaca. Meu caro Fábio Scheibe.
seu destaque final e um grande abraço para você, Fábio. Destaque que a Ponte Preta não consegue a primeira vitória como visitante nessa Série B e agora volta a campo na terça-feira, 9h30 da noite, no Moisés Lucarelli contra o Vila Nova, vice-líder da competição. Um grande abraço, Cabela! Um abraço para você, Fábio Chaib. Meu caro Gabi Castro, seu destaque final e um grande abraço para você também. Grande abraço para você, Carlos Cabela, Fábio Chaib. Mais uma atuação ruim da Ponte fora de casa. Tem o atenuante da expulsão do Zé Mário. Ponte volta a campo, então, contra o Vila Nova. Pelo menos para o torcedor pontepretano, é no Moisés Lucarelli. Muito bem, a todos um grande abraço, uma excelente noite. Eu volto amanhã a partir das 3 da tarde. Tem aí o Palmeiras e Cruzeiro da sequência aqui no Sonzão da CBN Campinas. Grande abraço, futebol CBN Campinas. Pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça?